A história se passa no ano 420 e no reino de Grumble, que está cercado por monstros. Este é o último lugar seguro para a humanidade, e os poucos sobreviventes estão reunidos aqui. Diante da situação, os soldados tentam manter a esperança, mas a realidade é bem diferente e cruel. Em seus rostos é possível ver o desespero e o medo de que aquele seria o último dia de suas vidas. Para piorar tudo, dragões aparecem nos céus e um deles prepara um ataque de fogo massivo. Logo em seguida, a criatura dispara uma rajada de energia contra as muralhas da fortaleza. Por causa disso, uma explosão gigantesca acontece, destruindo completamente a defesa do castelo. Com o caminho livre, uma horda de monstros avança para dentro do que sobrou do reino. Uma criatura gigante parecida com um minotauro agarra um soldado com facilidade. A partir daí, o caos se espalha por toda parte, e o destino da humanidade parece estar selado. O campo de batalha fica coberto por corpos, e chamas para todos os lados que se olhe. Nesse meio tempo, os sobreviventes correm para um prédio enquanto gritam pelo próximo ferido. Dentro do local, um hospital improvisado está lotado de guerreiros feridos e quase morrendo. O curandeiro tenta salvar o homem, mas o rapaz acaba não resistindo aos ferimentos. Nesse momento, surge nosso protagonista, que se oferece para curar todo mundo com seu poder. Um soldado entra desesperado avisando que o portão foi rompido e manda o Will fugir. O rapaz insiste dizendo ser perigoso um curandeiro como ele ficar na linha de frente. Nosso protagonista fica revoltado e questiona se deveria abandonar todo mundo para trás. Sendo assim, ele afirma que não vai deixar a humanidade sumir enquanto ele puder curar. Ele tem um flashback de uma mulher dizendo que com seu poder ele poderia salvar o mundo. Outra lembrança vem à tona com o homem, o nomeando o maior curandeiro do mundo. Diante da situação, a determinação do Will cresce, enquanto seu nome é chamado. Logo em seguida, um guarda procura desesperadamente e o general ferido é trazido. O soldado que carrega o superior está preocupado com o estado grave do general. Will pede para colocar o homem no chão, pois sem ele, a guerra já estaria perdida. Nosso protagonista então garante na frente de todos os soldados que irá salvá-lo. Ele grita bem alto que é exatamente por esse motivo que ele está ali. A partir daí, o jovem começa a usar sua magia de cura no general que está no chão. Com isso, uma luz verde muito forte explode dele, jogando as pessoas para trás com a força. O braço do Will brilha intensamente, mostrando o quão poderosa é a sua magia de cura. A energia que sai da mão do nosso protagonista cura o braço dele. Ao redor deles, os outros soldados observam espantados o incrível poder de cura do jovem. Logo em seguida, a magia surte efeito, e o general começa a abrir os olhos lentamente. De repente, o homem se levanta completamente curado, e todos comemoram o feito de Will. O rapaz diz ao general que não importa o quão ferido ele esteja, a vitória deles é certa. Contudo, o homem recuperado fica com uma expressão séria e encara o jovem curandeiro. Seu olhar muda completamente para um de pura raiva, deixando o clima bastante tenso. Do nada, o general acerta um soco, contudo na cara do nosso protagonista, que não entende nada. A partir daí, o homem diz que o rapaz fez algo desnecessário enquanto aperta seu punho. Os soldados ao redor ficam chocados com a atitude, e Will se pergunta por que apanhou. Dessa forma, os guardas questionam o general sobre o que ele acabou de fazer com o curandeiro. Mas o homem grita mandando todo mundo calar a boca, com um olhar muito assustador. Em seguida, ele saca sua espada. Nosso protagonista fica apavorado no chão, sem ter a mínima ideia do que está acontecendo ali. Sem pensar duas vezes, o general simplesmente ataca o jovem curandeiro com sua espada. O general grita furioso, perguntando se foi o braço curado que não o deixou morrer em paz. Ele continua dizendo que um curandeiro jamais entenderia o sofrimento de lutar na linha de frente. A partir daí, o homem desabafa sobre a falsa esperança de ser curado só para voltar ao inferno. Sendo assim, ele revela que todos os soldados ali estão exaustos e não querem mais lutar. Nosso protagonista olha para os outros guerreiros e percebe a verdade no rosto de cada um deles. Will fica em choque, se questionando se todo o seu esforço para salvar a todos foi inútil. Com isso, ele pensa em todo o seu suor e lágrimas, e se pergunta se aquilo não valeu de nada. O general então diz que está farto de sofrer por causa dele, enquanto o ataca com a espada. Logo em seguida, o homem fala que a humanidade já está perdida, e se Will quer lutar, que lute sozinho. Nosso protagonista entra em pânico, pois sendo um curandeiro, ele não pode usar magia de ataque. Diante da situação, o general e seus homens dão as costas e abandonam o jovem para trás. Nesse mesmo instante, um dos dragões lá fora prepara mais um poderoso ataque de fogo. A criatura então dispara uma rajada de energia, causando uma explosão gigantesca no local. Por causa disso tudo, ao redor do Will é destruído, e ele fica sozinho no meio dos escombros. Caído no chão, o general usa suas últimas forças para mandar o curandeiro fugir dali. Em seus últimos momentos, o general acaba não resistindo e morre esmagado pelos escombros. Nosso protagonista se protege como pode da explosão que devasta tudo ao seu redor. Com isso, ele finalmente entende o verdadeiro desespero que os soldados sentiam na batalha. A partir daí, o rapaz se dá conta do quão terríveis eram os monstros que todos enfrentavam.
Sendo assim, Will admite para si mesmo que ele apenas assistia a tudo de um lugar seguro. Revoltado, ele lamenta ter desperdiçado tanto tempo aprendendo somente magia de cura. Ele tem um flashback de quando era mais novo e percebeu seu talento para curar. Outra memória surge mostrando o dia em que recebeu o título de melhor curandeiro do mundo. Cheio de arrependimento, nosso protagonista grita que ele mesmo deveria ter lutado na frente. Diante da situação, o jovem pega uma simples pedra do chão como sua única arma. Sem pensar duas vezes, Will corre em direção ao dragão gigante para um último confronto. Enquanto corre, ele deseja com todas as suas forças poder voltar no tempo e fazer diferente. Contudo, a criatura gigantesca abre sua boca enorme e se prepara para devorá-lo. De repente, tudo fica escuro e duas esferas, uma vermelha e outra azul, surgem do nada. Uma gota azul cai na água, criando uma ondulação e tudo parece recomeçar do zero. De repente, nosso protagonista acorda assustado como se tivesse saído de um pesadelo. Ele se senta na cama e percebe que está em um quarto tranquilo e com o sol da manhã. Confuso, o rapaz olha ao redor e se pergunta onde ele está naquele momento. Com isso, seus olhos se fixam em uma carta que está em cima da escrivaninha do quarto. O jovem reconhece o envelope como o guia de matrícula para a Academia de Magia. A partir daí, ele começa a suar frio ao perceber que de alguma forma voltou no tempo. Ele se lembra perfeitamente daquele dia que aconteceu exatos 5 anos no passado. Sendo assim, Will se questiona como está vivo, pois lembra claramente de ter sido morto por um dragão. Ele então se dá conta que voltou para uma semana antes de entrar na Academia de Magia de Cura. Mas, se seu último desejo foi atendido, nosso protagonista sabe exatamente o que precisa fazer. Dessa forma, o rapaz amassa a carta com toda a sua força e determinação. Ele decide que desta vez irá se matricular na Academia de Magia de Ataque à Schwartz Academia. Nosso protagonista sabe que magos de cura não podem usar magia de ataque, mas ele está decidido a quebrar essa regra. Contudo, ele sabe que não será fácil, mas com as memórias da sua vida passada, ele pode mudar o futuro. Diante da situação, o jovem jura que dessa vez ele mesmo irá lutar e salvar o mundo com as próprias mãos. Sendo assim, seu primeiro passo é entrar na melhor academia de magia ofensiva, a famosa Schwartz Academia. O ensino de lá é conhecido por sua excelência em todo o reino e forma os melhores magos existentes. Com isso, eles conseguem transformar qualquer pessoa em um mago de ataque de primeira classe. Will então se lembra de uma pessoa muito forte que conheceu em sua vida passada, que também era de lá. A teoria de luta deles, no entanto, é super secreta e só pode ser aprendida se matriculando na escola. Nosso protagonista fica pensativo, pois nunca houve um caso de um mago de cura se matriculando antes. Ele se recorda que a academia é tão boa que nobres pagam fortunas para seus filhos entrarem. O rapaz lamenta não poder ter trazido o dinheiro da sua vida passada para pagar a matrícula cara. Mesmo que ele comece a trabalhar como curandeiro agora, não daria tempo de juntar o dinheiro necessário. Nesse momento de dúvida, uma voz feminina e familiar chama seu nome da porta do quarto. Ao se virar, nosso protagonista fica completamente chocado ao ver que é sua irmã mais velha ali. Com isso, ele finalmente entende que de fato voltou ao passado, pois sua irmã ainda está viva. A moça fica preocupada com a reação do irmão e pergunta se ele está bem, mas Will disfarça. Com um sorriso radiante no rosto, a jovem responde ao bom dia do rapaz, com muita alegria. Nosso protagonista pensa que com sua magia de cura, ele pode impedir a tragédia que vai acontecer com ela. A partir daí, uma ideia genial surge em sua mente como uma luz no fim do túnel para seus problemas. Ele agradece a irmã e diz que por causa dela, ele pode conseguir seu objetivo, deixando a garota confusa. O rapaz se despede avisando que vai sair e a jovem pede para ele voltar antes do jantar em casa. A Federação das Academias de Magia é a organização que supervisiona todas as academias mágicas do reino. Nessa época, o presidente da federação era o diretor da Academia Schwartz, mas ele quase deixou o cargo. O motivo para essa decisão estava guardado dentro de uma grande e luxuosa mansão durante a noite. Pela janela, é possível ver um velho senhor cuidando de uma garota doente que está deitada na cama. A jovem loira parece estar sofrendo bastante com uma febre muito alta e suando sem parar. Com muito cuidado, o homem toca o rosto da garota, que parece piorar a cada dia que passa. Esse é Arnila Gologram, o diretor da academia e presidente da federação, cuidando de sua neta Marie. Ele se desculpa, pois o curandeiro não foi bom o bastante, mas promete encontrar alguém para curá-la. Por causa da doença, o diretor passava todo o seu tempo livre, cuidando da neta que estava muito doente. Contudo, a magia de cura daquela época não foi suficiente para salvá-la e a garota acabou morrendo. Mas essa foi a história da vida passada e desta vez, nosso protagonista está aqui para mudar o futuro. Logo em seguida, ele surge na janela do quarto e se oferece para assumir o papel de curandeiro. A Arnila Gologram fica surpreso ao ver o rapaz invadindo sua casa pela janela no meio da noite. Para o choque do jovem, o diretor o reconhece como Will, o estudante bolsista da Academia Heilig. Ele comenta que o talento do rapaz é famoso, mas ele não esperava que Will fosse do tipo invasor.
Nosso protagonista ri sem graça e pensa que depois de morrer uma vez suas ações ficaram mais ousadas. Will então fica sério e explica que não havia tempo a perder, nem para ele e nem para a garota doente. Com total confiança o rapaz se aproxima da cama e afirma que ele pode curar a neta do diretor. Desconfiado, Arnila Gologran questiona o jovem sobre qual seria seu verdadeiro objetivo com tudo aquilo. O rapaz diz que isso pode esperar e pede permissão para tratar a garota, pois a doença avança rápido. A partir daí, um clima tenso se instala no quarto, enquanto os dois se encaram em silêncio mortal. Após alguns segundos de reflexão, o diretor finalmente concorda em deixar o jovem curandeiro tentar. Sendo assim, nosso protagonista se senta ao lado da cama, se preparando para iniciar o tratamento. Em seu rosto é possível ver a determinação e o nervosismo de quem tem uma vida em suas mãos. Will sente o olhar intenso do diretor, que parece pronto para atacar qualquer erro. Nosso protagonista respira fundo, se concentrando para começar o procedimento de cura. Logo em seguida, ele pega com cuidado na mão da jovem para poder usar sua magia. A partir daí, uma luz verde explode do rapaz, iluminando todo o quarto com seu poder. Voltar no tempo reduziu sua mana, mas ele ainda se lembra das fórmulas de cura. Ele sabe que a cura para a doença de Zora só seria descoberta daqui a 2 anos. Contudo, com o conhecimento do futuro, ele pode realizar o tratamento agora mesmo. De repente, a garota abre os olhos e nosso protagonista diz que ela vai ficar bem. Com um sorriso confiante, o jovem garante para a moça que o perigo já passou. Ele avisa para ela descansar, pois sua estamina está baixa e a garota fica vermelha. O rapaz fica meio sem jeito com a reação dela e a jovem gagueja uma resposta. Arnila Gologran se aproxima preocupado e pergunta para Verônica se ela está bem mesmo. A garota responde que sim e comenta como fazia tempo que não se sentia tão bem. O diretor observa sua neta curada com uma expressão de puro alívio e felicidade. Nosso protagonista apenas observa a cena, com a sensação de dever cumprido por enquanto. O diretor se sente aliviado ao ver sua neta bem e a cobre com o lençol com muito cuidado. Logo em seguida, na sala, Arnila Gologran agradece imensamente ao rapaz por salvar sua neta. Com isso, o homem promete que em gratidão fará qualquer coisa que nosso protagonista pedir. Will então explica que sua magia de cura já é perfeita e não há mais nada para ele aprender. A partir daí, ele finalmente revela seu desejo e pede para entrar na famosa Academia Schwartz. Arnila Gologran fica surpreso, pois não entende por que um curandeiro tão bom quer ir para lá. Mas nosso protagonista responde com total certeza que ele sabe muito bem o que está fazendo. O diretor então percebe nos olhos do jovem uma determinação que ele nunca viu antes na vida. Diante da situação, o homem diz que sua autoridade como diretor serve para dias como esse. Com um sorriso confiante no rosto, ele garante que vai cuidar de todo o processo para o rapaz. Sendo assim, Arnila Gologran aprova a matrícula de Will na Academia de Magia de Ataque. O aperto de mãos dos dois sela o acordo e o futuro do nosso protagonista vai mudar para sempre. Enquanto isso, em outro lugar, um homem reclama que o diretor mal voltou e já fez uma bagunça. Ele sorri de forma maligna, se perguntando se o novo aluno vai aguentar o currículo da escola. O homem lê a ficha e vê que Will é um curandeiro, e para ele, esse tipo de mago é um fracote. No dia da cerimônia de entrada, todos os novos alunos se reúnem na frente da academia. O diretor Arnila Gologran aparece na frente de todo mundo com uma expressão bem séria no rosto. Essa é a Academia Schwartz, especializada em magia ofensiva, com um currículo de ensino único. Além disso, o local conta com instalações de pesquisa de ponta para os seus alunos. A escola também possui uma biblioteca gigantesca, para que todos possam aprimorar seus estudos. Os formados dali se tornam tão influentes que recebem vários tipos de apoio do reino. Por causa disso, não existe nenhum ambiente melhor para estudar feitiços de ataque. Will sabe que será difícil, pois nunca houve um caso de um curandeiro se matriculando ali. Mas ele está determinado, pois aqui ele pode se tornar um mago de ataque que sempre quis ser. Nosso protagonista se lembra dos horrores de sua vida passada e de como tudo terminou. Sendo assim, o rapaz jura para si mesmo que desta vez ele irá mudar seu próprio destino. Logo após a matrícula, durante uma aula prática, o jovem já parece estar bem cansado. Um professor, então, manda ele começar o seu treinamento em um boneco de madeira ali perto. Nosso protagonista se concentra e tenta lançar uma magia de fogo com um círculo mágico. Contudo, o esforço é tão grande que ele fica ofegante e quase sem forças para continuar. Com isso, a magia de fogo que ele tentava criar simplesmente se desfaz em sua mão. O professor então diz que ele falhou mais uma vez, enquanto outros alunos riem dele. Sendo assim, ele o proíbe de ir às aulas até que consiga usar magia e o manda treinar sozinho. Nosso protagonista pede para ser ensinado direito, pois ele nem sabe como deve praticar. Mas o homem responde com desdém que ensinar um curandeiro é uma completa perda de tempo. Will pede para estudar na biblioteca e o professor nega, dizendo que não há livros para ele. Nesse momento, um outro aluno loiro dá um sorriso bem maldoso. Logo em seguida, ele ataca nosso protagonista, por trás, dizendo que ele está no caminho. Por causa disso, o jovem é jogado com força no chão sem conseguir reagir ao ataque repentino.
Caído, o rapaz fica sem entender nada e o agressor ri por ele nem ter conseguido desviar. O loiro se gaba dizendo que ali não é lugar para um fracote que não se protege sozinho. A partir daí ele fala que a culpa é sempre de quem apanha, deixando Will bem chocado. O professor concorda com Opus e sugere que o rapaz se mude para uma academia de cura. O agressor continua a zombaria dizendo que lá ele pode ser consolado pelos seus amigos. Nosso protagonista fica no chão com um olhar de pura raiva, enquanto todos riem dele. Mais tarde, naquela noite, nosso protagonista descansa no pátio de treinamento bem frustrado. Ele pensa que não há nenhum sinal de que ele vai dominar a magia ofensiva desse jeito. O rapaz já sabia que seria uma luta, pois a magia de cura e a de ataque usam fontes diferentes. O mago converte o poder da mente conhecido como mana em feitiços através de fórmulas mágicas, mas o tipo de mana é definido pelo coração, e curandeiros só podem usar a mana calma e não a ativa. Contudo, a Academia Shuar tem o conhecimento para formar magos de ataque quase do zero. Por causa disso, ele acreditava que poderia aprender a converter sua mana calma em mana ativa ali. Mas ele nem pode ir às aulas e se lembra de como os alunos e o professor o desprezam. Apesar de tudo, nosso protagonista se levanta determinado, pois ele não pode desistir agora. Ele se lembra de uma pessoa que também tinha pouca mana e a refinou aqui na academia. O jovem sabe que não vai adiantar continuar assim e pensa em invadir a biblioteca da escola. De repente, uma voz o chama perguntando o que ele está fazendo ali fora, àquela hora da noite. Nosso protagonista fica sem graça e pede desculpas enquanto a pessoa se aproxima dele no pátio. Seus olhos se arregalam ao reconhecer quem está se aproximando no meio da escuridão. Ele observa a figura misteriosa caminhando lentamente pelo pátio escuro da academia. Os olhos azuis e frios da garota encaram nosso protagonista na escuridão da noite. Diante dele está Verônica, uma figura imponente com seus cabelos prateados e espada na cintura. Nosso protagonista fica em choque ao reconhecê-la e gagueja o nome da moça sem acreditar. Ele se lembra de ter lutado ao lado dela em sua vida passada, pois ela era uma maga de ataque de elite. Outra lembrança dolorosa surge com ele, segurando a garota ferida em seus braços no fim de tudo. O rapaz pensa como é nostálgico vê-la de novo e se lembra do poder da espada mágica dela. De repente, a jovem saca sua lâmina, que brilha intensamente, deixando Will apavorado com a situação. Ela explica que viu um aluno suspeito e por isso está em guarda, deixando o rapaz com muito medo. A garota então questiona se ele está causando problemas ou se é apenas muito entusiasmado. Nosso protagonista entra em pânico e diz que é só entusiasmo, pois sabe que ela é perigosa. Verônica aceita a desculpa e guarda sua espada enquanto o jovem respira aliviado com a situação. Will a chama pelo nome para confirmar e a moça responde friamente que sim, é ela mesma. Contudo, ela o repreende perguntando se é assim que ele se dirige a uma professora da academia. O rapaz fica chocado com a revelação, pois na vida passada ela não era muito mais velha que ele. A jovem explica que pulou algumas séries e acabou de se tornar professora neste mesmo ano. Nosso protagonista sorri sem graça e pensa que com o talento da professora Verônica, isso faz sentido. De repente, seus olhos ficam sérios, pois ele percebe que essa é a chance perfeita para ele. A partir daí ele pensa que com a ajuda dela, ele finalmente poderá aprender magia ofensiva. A jovem professora percebe o olhar estranho e o encara de volta com uma expressão fria. Nosso protagonista se aproxima e diz que quer ter aulas com a professora Verônica. Com isso, ele pergunta com uma expressão determinada como pode se matricular na turma dela. A moça responde que não tem aulas, pois pulou muitas séries e não teve muitas aulas normais. Ela explica que neste ano está trabalhando como instrutora assistente para tirar dúvidas dos alunos. Mas por algum motivo a jovem confessa que nenhum dos estudantes se aproxima para perguntar. Will pensa que todo mundo tem medo dela, pois a professora saca a espada muito rápido. Sendo assim, ele vê isso como uma ótima chance e pede para fazer uma pergunta para a moça. O rapaz vai direto ao ponto e questiona o que um curandeiro deve fazer para aprender magia de ataque. Verônica percebe que havia algo estranho no fluxo de mana do nosso protagonista desde o início. A partir daí, ela diz que entende e que ele é o famoso calouro, de quem todos estão falando. O jovem fica surpreso por ela saber dele e a professora comenta que o caso dele é bem raro. Will argumenta que ouviu sobre o método da Schwartz para cultivar mana e ela confirma que pode ensiná-lo. Nosso protagonista fica super animado com a notícia, mas a garota o interrompe com um porém. A professora afirma que para ele seria impossível usar magia ofensiva com aquele método. O rapaz fica sem entender e Verônica explica que ele já possui muita mana estática em seu corpo. Verônica explica que a mana dinâmica se dissolveria na estática e as fórmulas de ataque não funcionariam. Nosso protagonista pergunta se não existe um jeito e a professora responde que não um que ela conheça. Mesmo frustrado, o rapaz não desiste e decide que se não há um método, ele mesmo vai criar um.
Com isso, ele agradece a ajuda da moça e fala que vai pensar mais um pouco sobre o assunto, quando o jovem se vira para ir embora. A professora o chama dizendo que ainda não terminou a conversa. Ela então revela que mesmo um curandeiro não podendo usar magia, existe um jeito de se tornar um mago ofensivo. Nosso protagonista fica confuso com a informação e pergunta o que ela quer dizer com aquilo. A partir daí, Verônica saca sua espada explicando que ela é de ferro e serve para atacar os inimigos. Logo em seguida, a professora coloca o pé em cima de um banco de madeira que está ali por perto. Ela aponta para o objeto e diz que ele é de madeira e sua função é para as pessoas sentarem. Mas a moça levanta o banco com a mão e diz que também dá para bater em alguém com ele. A jovem joga o banco no chão, explicando que o uso de algo é livre mesmo, que tem outra finalidade. Sendo assim, a professora mostra a mão e diz que o mesmo princípio se aplica para ela mesma. De repente, ela toca o rosto do nosso protagonista, com carinho, para dar um exemplo bem prático. O rapaz fica todo vermelho e sem jeito com o toque inesperado da professora. Em seguida, ela dá um tapa no rosto dele, dizendo que sua mão também pode ser usada para machucar. Verônica resume dizendo que tudo depende de como se usa e que qualquer coisa pode se tornar uma arma. Com isso, uma luz se acende na mente do nosso protagonista, que se pergunta se pode usar cura para atacar. A professora apenas dá um sorriso confiante, para ele confirmando que o raciocínio dele está correto. Will questiona por que nunca pensou nisso, e ela explica que é pela natureza da mente e da mana de cada um. Ela continua dizendo que magos de ataque e de cura simplesmente não se interessam um pelo outro. Contudo, a professora o encara e afirma que ele provavelmente é diferente dos outros magos. Verônica revela que a mana dele não é de um curandeiro puro, e sua atitude de estar ali já prova isso. Nosso protagonista fica chocado com a informação e se pergunta se sua regressão causou essa mudança. Logo em seguida, ela aponta a espada para o rapaz e diz para ele tomar consciência de uma coisa. A professora manda ele despertar a paixão agressiva que existe dentro de si mesmo. Ela garante que se ele conseguir, isso sua magia de cura vai com certeza esmagar seus inimigos. No dia seguinte, os alunos estão mais uma vez reunidos no pátio para o treinamento diário. Nosso protagonista fica parado, ali se lembrando da conversa que teve com Verônica na noite anterior. Ele pensa em como a analogia dela foi estranha, mas que aquilo abriu seus olhos para novas ideias. O rapaz reflete que Verônica não mostrou rejeição e achou estranha sua teoria de luta. De repente, o professor o chama de curandeiro, e Will nota que ele nem usa mais seu nome. A partir daí, o homem anuncia batalhas 1 contra 1 e por ter um número ímpar, Will também vai lutar. Ele continua dizendo que a culpa é do rapaz por não saber magia e que ele vai colher o que plantou. Com um sorriso maligno, o homem diz que já decidiu todas as duplas para a batalha de hoje. Sem nenhuma surpresa, o professor o coloca para lutar contra o valentão chamado Opus. Nosso protagonista percebe que a escolha foi de propósito, enquanto o professor ri da cara dele. Esse é Opus Amon, um nobre de família famosa que sempre anda com seus seguidores por aí. O jovem sabe que Loiro não depende só do nome, mas é também um excelente mago ofensivo. O agressor o provoca perguntando se a mamãe dele vai consolá-lo depois de apanhar muito. Nosso protagonista dá um sorrisinho e pensa que já esperava essa personalidade do loiro. Ele admite que está ficando bem irritado e quer testar a teoria da professora para revidar. Sendo assim, o rapaz chama o professor, que já avisa que não vai permitir que ele desista. Nosso protagonista nega e diz que não vai desistir, mas que tem uma proposta para fazer. Ele diz que entende não ter talento e propõe que se perder essa luta ele abandona a academia. O professor sorri com maldade e diz que a decisão do nosso protagonista é muito sábia. Mas Will propõe que se vencer, ele poderá ter aulas normais deixando o homem irritado. Opus começa a rir, achando graça da aposta e diz que não vê problema nenhum nisso. Ele continua dizendo que a luta não teria graça se não tivesse algo para ele quebrar. O professor concorda, pois para ele é perda de tempo discutir algo que ele acha impossível. Sendo assim, o homem manda os dois alunos irem para suas posições e se prepararem para a luta. Logo em seguida, ele levanta o braço bem alto e grita com força para o combate começar. Sem perder tempo, Opus já começa a preparar uma magia de ataque com as mãos cruzadas. A partir daí, ele cria um círculo mágico, invocando várias adagas de fogo ao seu redor. O loiro se gaba de sua magia de criação de facas e diz que vai acabar com o oponente. Com isso, as inúmeras lâminas de fogo voam com tudo na direção do nosso protagonista. Will, no entanto, permanece calmo e se concentra com as mãos juntas, se preparando para agir. A partir daí, um círculo mágico de cura com uma energia verde surge em suas mãos. Seus olhos brilham com uma luz verde intensa, mostrando sua total determinação na luta. Diante da situação, ele desvia com velocidade das adagas que vêm em sua direção. Opus fica completamente chocado sem entender como o rapaz desviou de tudo. Will explica que sua magia manipula a vida e pode aumentar seu poder físico ao máximo. Furioso com a situação, o agressor avança dizendo para ele não se achar por sorte.
Nosso protagonista então usa sua magia de cura para fortalecer seu próprio corpo. Aproveitando a chance, ele pega uma das adagas de fogo que caíram no chão. Com a arma em mãos, o jovem começa a rebater todos os outros projéteis com maestria. Sendo assim, as lâminas de fogo são todas desviadas e caem no chão ao redor dele. Will sorri para o oponente e diz que aquilo foi simplesmente perfeito para seus planos. A partir daí, ele segura a adaga com firmeza, se preparando para o contra-ataque. Com um olhar confiante, nosso protagonista fala que vai pegar a arma emprestada. Os outros alunos ficam chocados, se perguntando se aquilo foi mesmo um feitiço de ataque. Nosso protagonista pensa que ninguém percebeu, pois ele apenas usou sua cura para atacar. Opus fica bem irritado e frustrado com a situação, pois não esperava por essa reviravolta. Com isso, ele diz que estava apenas se segurando, e invoca um número muito maior de adagas de fogo. O loiro grita que não há como um mago ofensivo perder para um simples curandeiro como ele. Mas Will desvia de todas as lâminas com uma velocidade sobre-humana impressionante e sem esforço. Dessa forma, todas as adagas acabam cravadas no chão enquanto o agressor fica sem acreditar. Opus diz que não se trata apenas de números e começa a preparar uma magia muito mais poderosa. A partir daí, ele aumenta o tamanho das lâminas e cria uma única espada de fogo gigante. Nosso protagonista admite para si mesmo que o oponente é bem forte e entende de sua própria magia. Para piorar, o agressor adiciona rotação e a espada gigante começa a girar como uma broca mortal. Logo em seguida, ele lança um ataque com força total na direção do nosso protagonista. A espada giratória acerta o chão com tudo causando uma grande explosão de energia e poeira. Contudo, o Opus fica completamente chocado com o que acontece logo em seguida em sua frente. Nosso protagonista range os dentes de dor enquanto segura o poderoso ataque do seu oponente. Opus grita desesperado sem acreditar que seu ataque mais forte foi parado daquele jeito. Enquanto isso, nosso protagonista se pergunta se deveria fortalecer ainda mais o seu corpo. Com um grito de esforço, ele joga a espada gigante para o lado com uma força absurda. O loiro não acredita no que vê e grita que aquilo é simplesmente impossível de acontecer. Logo em seguida, o rapaz surge atrás do oponente e diz que vai curá-lo direitinho depois. A partir daí, ele se prepara para atacar o agressor com a adaga que ele pegou antes no chão. De repente, uma voz grita que já chega e uma enorme parede de terra surge entre os dois. Por causa disso, o ataque é interrompido e os dois são jogados para longe um do outro. A muralha de pedra separa o campo de batalha, mostrando o poder de quem interveio na luta. O professor aparece e manda os dois alunos recuarem, pois a próxima luta já vai começar. Opus fica no chão apavorado enquanto nosso protagonista o encara com a adaga na mão. William então se vira para o professor e pergunta se agora ele pode ir para as aulas normais. O homem fica bem irritado, mas concorda dizendo para o rapaz fazer o que ele quiser. Com um sorriso vitorioso, nosso protagonista agradece muito pela permissão do homem. Sendo assim, ele se despede e vai embora deixando o oponente para trás no chão. Nosso protagonista pensa na sensação que acabou de sentir durante a batalha que teve. Com isso, ele reflete que aquela é a sua própria versão de magia e foi melhor do que ele imaginava. Em seus pensamentos, ele agradece à professora Verônica, pois ela o ajudou a se tornar um mago de ataque. A partir daí, o rapaz dá um sorriso confiante, pois seu plano está dando muito certo. A bandeira da academia balança ao vento, marcando o início de um novo dia na escola. Enquanto isso, no pátio, Opus diz ao professor que o que aconteceu foi um acidente de aula. O loiro se levanta e fala que não quer contar cada coisinha que acontece para o seu pai. Sendo assim, lança um olhar ameaçador e pergunta se o professor entendeu o recado. O homem fica sem graça e responde que sim, que ele entendeu perfeitamente a mensagem. Mas em seus pensamentos, ele jura que não vai deixar um curandeiro se achar o tal. Logo depois, vemos todos os alunos sentados em uma sala de aula bem espaçosa. Nosso protagonista pensa que finalmente vai poder ter aulas e aprender magia ofensiva. Nesse momento, o professor entra na sala e todos os alunos se viram para olhá-lo. O homem encara a turma com um olhar de desprezo e um sorriso bem maldoso no rosto. Em seguida, ele anuncia que a aula de hoje será sobre criação de ferramentas mágicas. Nosso protagonista acha a aula nostálgica, pois lembra de uma parecida na academia de cura. A partir daí, o professor revela que o objetivo da aula é criar bombas de gelo bem poderosas. Sendo assim, o homem distribui os materiais e manda a turma seguir o procedimento à risca. Nosso protagonista se lembra que na vida passada ele só fazia itens de cura como poções de vida. Ele reflete que a função do item depende mais dos materiais do que da mana usada na criação. Diante disso, ele acredita que vai conseguir fazer a aula sem nenhum tipo de problema ou dificuldade. Dentro da sacola estão um fragmento de golem de gelo e um galho em pó de árvore de fogo. O rapaz lê o livro de instruções sobre como misturar os dois itens mágicos corretamente. De repente, o cristal brilha e nosso protagonista se surpreende com a reação inesperada. Ele tem uma visão de aprimoramento corporal e um raio azul cruza a sala de aula do nada. Logo em seguida, o raio causou uma explosão de gelo gigante bem no meio da sala de aula. Com isso, um cristal de gelo enorme se forma no local do impacto da magia descontrolada.
Nosso protagonista fica sem entender nada do que acabou de acontecer ali na sua frente. O professor grita furioso com o rapaz perguntando o que ele pensa que está fazendo. O jovem tenta se explicar, mas o professor o corta e avisa que vai tirar pontos da nota dele. Nosso protagonista fica sem graça com a bronca do professor e o olhar de todos na sala. Do outro lado da sala, Opus e seu amigo riem da cara do rapaz, com muito deboche. O loiro dá um sorriso bem maldoso aproveitando para zombar da situação do seu rival, mas Will não se abala e encara o desafio de frente com um olhar de pura determinação. A partir daí a próxima aula começa, e nosso protagonista já se prepara para o que vem pela frente. A lição seguinte é sobre criaturas mágicas, e uma pequena salamandra está em uma jaula na mesa. Nosso protagonista observa o pequeno animal na sua frente, com uma expressão bem curiosa. Sendo assim, o professor manda quem tem notas ruins sentar bem na frente para prestar atenção. O rapaz acha a distância para a salamandra um pouco perigosa e fica meio desconfiado com isso. De repente, a criatura cospe fogo e o jovem se defende, usando uma panela que ele trouxe. O professor pergunta por que ele está com a panela, e Will diz que achou que seria útil. Com isso, o homem confisca a panela, deixando nosso protagonista totalmente desprotegido. Nosso protagonista então percebe que o professor está fazendo tudo de propósito para prejudicá-lo. Ele se dá conta de que pode ir às aulas, mas não vão deixá-lo aprender nada direito. Diante da situação, o rapaz se pergunta o que ele pode fazer para contornar esse problema. Nesse momento, nosso protagonista olha para o lado e repara em uma garota sentada ali. Ela tem uma expressão meio triste no rosto e parece estar bem quieta na dela. A perseguição contra o rapaz continua e Opus o ataca por trás com fogo, dizendo que sua mão escorregou. Na sala de aula, o professor o humilha com uma pergunta que ele não sabe e ainda tira pontos dele por isso. Fora da aula, a perseguição continua com os alunos jogando lixo na porta do quarto do nosso protagonista. Para piorar, o supervisor do dormitório o deixa sem jantar como punição por causar problemas na aula. Já em seu quarto, o jovem desabafa sobre como está sofrendo muita oposição dentro da academia. Ele se sente sobrecarregado, pois parece que ainda há uma montanha de desafios pela frente para superar, mas ele fecha o punho determinado a não se deixar abater por causa de todo esse assédio dos outros. Além disso, ele se lembra que lutou com as próprias mãos pela primeira vez e conseguiu a vitória. Com isso em mente, nosso protagonista ergue o punho cheio de confiança, pois sabe que pode virar um mago de ataque. O rapaz então decide revisar a lição, pois finalmente conseguiu seu livro didático para estudar. No dia seguinte, ele está sentado sozinho em uma sala de aula completamente vazia e silenciosa. Will olha para o relógio e percebe que já passou da hora, mas o professor ainda não apareceu na sala. Uma garota observa de longe pensando que a notícia da mudança de sala foi mantida em segredo. Ela então se levanta e decide ir embora, pois não adianta mais ficar esperando ali por muito tempo. Contudo, nosso protagonista a chama, e a garota responde com um sim, bem surpresa com a atitude dele. Nosso protagonista pergunta se a sala da próxima aula mudou e a garota pensa que foi como ela imaginou. Ele se questiona porque só ele, que é odiado por todos, está ali naquela sala de aula vazia. A moça faz uma cara estranha e pensa que então ela também está do lado dos excluídos da turma. Sendo assim, ela sugere que os dois solitários deveriam se dar bem e Will acha suas palavras afiadas. Com um sorriso, nosso protagonista diz que está feliz por ter uma amiga e estende a mão para a jovem. A garota aceita o aperto de mão de forma bem tímida e nervosa, com toda a situação inesperada. Logo em seguida, a moça se apresenta, dizendo que seu nome é Erica Glenn para o rapaz. Erica diz para Will que entende o motivo dele ser um alvo, pois ele é um curandeiro e faltou às aulas. A moça continua explicando que todo mundo diz que os curandeiros são fracos por natureza. Nosso protagonista brinca dizendo que mesmo indo às aulas como mago de ataque, também não tem amigos. Ele pensa que a discriminação contra curandeiros é bem forte e magos de ataque os desprezam. O rapaz se lembra que na vida passada ele foi o curandeiro exclusivo do reino e sofreu por isso. Sendo assim, ele entende que uma academia de ataque terá que lutar contra esse preconceito. A garota o encara com uma expressão curiosa e parece querer perguntar alguma coisa para ele. A partir daí, Erica vai direto ao ponto e questiona por que ele veio para a Academia Schwartz. Nosso protagonista fica pensativo com a pergunta da garota sobre seus motivos para estar ali. Com um olhar determinado, ele responde que percebeu que nascer curandeiro não é motivo para fugir de uma luta. O rapaz desvia da pergunta e questiona Erica sobre os motivos dela estar na academia, deixando a moça surpresa. A garota então explica que veio de uma pequena família nobre que vive no interior do reino. Como seus pais não tiveram filhos homens, ela decidiu virar maga para provar que uma mulher pode liderar a família. Will concorda com a lógica dela, pois se formar na Schwartz realmente tornaria isso possível para a jovem. Contudo, a moça lamenta não ter talento para magia de ataque e por isso não consegue fazer amigos. Mas ela se corrige com um sorriso e diz que acabou de fazer um amigo naquele momento. Com isso, Erica brinca que não se sentirá tão mal com suas notas ruins, tendo ele por perto como amigo.
Nosso protagonista sorri e pensa que as coisas podem não sair como a garota está esperando no futuro. A partir daí, ele a chama para irem procurar a sala de aula, onde a verdadeira aula está acontecendo. Sendo assim, os dois saem da sala vazia, e Erika corre para acompanhar o nosso protagonista. Depois de procurar um pouco pelos corredores da academia, ele finalmente encontra a sala correta, mas assim que eles entram, o professor grita com os dois dizendo que estão atrasados para a aula. E os dois se desculpam e explicam que não sabiam da mudança de sala, deixando os outros alunos olhando. O professor, no entanto, não aceita desculpas e os encara com um olhar bem frio e irritado. Com um sorriso maligno no rosto, o homem decide aproveitar a situação para humilhar o rapaz. Sendo assim, ele aponta para um círculo mágico no quadro e manda nosso protagonista responder a pergunta. Erika fica super preocupada pois Will acabou de chegar e não tem como ele saber a resposta. Mas nosso protagonista permanece em silêncio, observando o quadro com uma expressão bem calma. O homem propõe que se o jovem acertar, ele perdoa o atraso, mas se errar, vai perder muitos pontos. No fundo da sala, Lupus ri da cara dele, dizendo que desse jeito, o rapaz vai reprovar na hora. Para a surpresa de todos, nosso protagonista simplesmente pega um giz e caminha até a lousa. Com a mão firme, ele quebra a ponta do giz, se preparando para escrever a resposta no quadro. Diante da cena, Erika e Lupus ficam chocados enquanto o rapaz começa a desenhar uma fórmula complexa. Sua mão se move com rapidez e precisão escrevendo símbolos que ninguém esperava que ele soubesse. Em segundos, ele termina de desenhar um círculo mágico perfeito que brilha intensamente no quadro. A partir daí, nosso protagonista se vira e pergunta para o professor o que ele achou da resposta. O homem fica de queixo caído e começa a suar frio, sem acreditar no que acabou de acontecer ali. Ele fica completamente sem palavras com a resposta perfeita e não sabe como reagir àquilo. Lupus grita chocado, pois o professor confirma que a resposta do nosso protagonista está correta. Erika fica sem entender nada e se pergunta como o rapaz sabia a resposta daquela pergunta tão difícil. Com um sorriso confiante, nosso protagonista se senta e aproveita o silêncio e o choque de todos. Depois da aula, Erika ainda está impressionada e se vira para conversar com nosso protagonista. Com isso, a garota pergunta como ele conseguiu resolver aquele problema tão difícil na lousa. Will explica que já tinha visto conteúdo antes no livro didático, deixando a moça chocada. Ela grita sem acreditar que ele leu o livro inteiro sozinho, e o rapaz confirma que sim. Nosso protagonista pensa que leu tudo no dia anterior e que os livros da academia eram incríveis. A matéria era muito bem organizada e cobria desde o básico até o conhecimento mais avançado. Ele reflete que sempre foi bom em teoria na vida passada, e isso o ajudou a entender tudo. O rapaz admite que achou o aprendizado tão divertido que ficou lendo até tarde sem notar. Erika fica de boca aberta, pois a matéria é difícil, e se pergunta como Will não é um fracassado. A partir daí, ela entra em pânico achando que vai ser a pior da turma e pede para ele não abandoná-la. Nosso protagonista a acalma e diz que vai ensinar tudo que ela não conseguia entender. Com um grande sorriso, ele fala que eles são amigos e por isso devem se ajudar sempre. A jovem fica emocionada com a atitude do rapaz e o agradece com lágrimas de felicidade. Will pensa que ter Erika por perto pode ser bom para seus planos futuros na academia. Logo em seguida, ele pede um favor em troca e Erika lembra que a próxima aula é de magia ofensiva. Erika diz que essa é a aula que ele nunca passou, mas agora ele pode já que venceu o Lupus. Mas nosso protagonista nega dizendo que ainda não consegue usar magia ofensiva geral. Contudo, o rapaz revela com um olhar bem confiante que ele tem uma ideia para resolver isso. Por causa disso, ele pede a ajuda de Erika para colocar seu novo plano em prática na aula. Mais tarde, no pátio de treinamento, os alunos já estão reunidos para a aula prática. Nosso protagonista pensa que a magia ofensiva se divide em dois tipos: a geral e a única. A magia geral é baseada em fórmulas prontas que qualquer um pode aprender e usar. Já a magia única é criada pelo próprio usuário e só pode ser usada por quem a desenvolveu. Ele reflete que a academia ensina os dois tipos, e ele pode usar sua cura para a magia única. Sendo assim, ele pode participar das aulas de magia única, mas as de magia geral são o problema. O professor o encara e diz que ele não pode passar se não conseguir usar a magia ofensiva. Com deboche, o homem fala que a teoria é fácil, mas a prática é outra história e ele vai reprovar. Diante da provocação, nosso protagonista apenas responde que sim, com um olhar bem determinado. O homem então anuncia que a tarefa é a mesma de antes acertar um alvo com uma bola de fogo. A partir daí, ele avisa que se o rapaz não conseguir fazer o básico, ele nunca vai se formar. O professor pensa que na luta Will usou magia de cura para melhorar seus movimentos. Contudo, ele tem certeza que o rapaz não pode usar magia ofensiva e por isso o quer fora. O homem deseja com um sorriso maligno que o incompetente saia logo da sua aula. De repente, o professor percebe um sorriso confiante no rosto do jovem e fica bem desconfiado. Seus olhos se arregalam em puro choque, pois ele simplesmente não acredita no que está vendo. Nosso protagonista cria uma bola de fogo e o homem grita perguntando como aquilo é possível.
Com um sorriso vitorioso, o rapaz pensa que felizmente seu plano não foi descoberto por ninguém. Logo em seguida vemos um flashback que mostra o que aconteceu antes da aula começar. O plano era bem simples e a Erika criaria a bola de fogo usando sua magia ofensiva geral. A partir daí, nosso protagonista colocaria a chama dentro de uma cauda de salamandra. Ele então esconde a cauda na mão e a cura para não queimar enquanto Erika fica preocupada. A garota fica chocada com a habilidade dele e se pergunta quem ele realmente é de verdade. Ele explica que antes de soltar a magia, ele ativa a cauda com cura para parecer que ele a criou. Com isso, nosso protagonista lança a bola de fogo com toda a força na direção do alvo. Por causa disso, o ataque acerta em Shell, o boneco de treino com uma força impressionante. Com um sorriso vitorioso, nosso protagonista se vira e pergunta o que o professor achou. O homem fica chocado, mas pensa que a magia foi real e se questiona se o rapaz aprendeu. Sendo assim, ele diz que o jovem passou na aula e Will agradece com um sorriso no rosto. Erika fica super feliz com o resultado, enquanto os outros alunos ficam chocados com a cena, mas Upus fica com uma expressão de pura raiva e não aceita a derrota de jeito nenhum. Mais tarde ele invade a sala e grita com o professor perguntando o que acabou de acontecer. O homem responde que também quer saber, mas Upus diz que isso não importa para ele. O loiro fala que não aguenta um curandeiro o desafiando e ameaça contar tudo para seu pai. Por causa disso, o professor fica apavorado com a ameaça e tenta argumentar com o rapaz. Upus então dá a ordem para o homem tirar o nosso protagonista da sua vista de qualquer jeito. A partir daí o agressor vai embora e deixa o professor sozinho com a difícil missão. O homem pensa que fazer algo fora da aula é arriscado e se lembra de como lutou para estar ali. Ele reflete que precisa arriscar para proteger sua posição e o que os outros vão pensar. Sendo assim, ele decide que não vai ter sua vida arruinada e vai resolver o problema sozinho. Depois da aula no campo de treinamento, o professor chama Will e pergunta por que ele o chamou ali. O homem diz que nosso protagonista parece bem confiante e Will agradece, mas o professor nega que seja um elogio. Sendo assim, ele o acusa de se empolgar e faltar às aulas e pergunta como o rapaz vai compensar isso. Nosso protagonista fica irritado, pois ele sabe que a culpa de tudo aquilo é do próprio professor. Ele explica que estudou com seus colegas e sozinho por isso não deve haver nenhum problema para ele. Contudo, o professor diz que não é o rapaz quem decide e que faltas exigem aulas extras obrigatórias. A partir daí, o homem explica que o conteúdo da aula extra é decidido pelo instrutor responsável. Com um sorriso maligno, ele revela que a aula será uma batalha simulada contra ele mesmo. Nosso protagonista fica surpreso e se questiona sobre uma luta entre o professor e o aluno. O homem diz que vai dar uma vantagem e que se o rapaz acertar um único golpe, ele vai passar. Sendo assim, ele o provoca perguntando se o jovem vai fugir depois de receber uma chance tão boa. Nosso protagonista pensa que com a magia do professor seus ataques jamais conseguirão alcançá-lo. Ele entende que o plano é humilhá-lo para que ele perceba a diferença de poder e o obedeça. Diante da situação, nosso protagonista aceita o desafio e diz com firmeza que vai lutar. Por causa disso, o professor dá um sorriso bem maligno com seus olhos brilhando de forma sinistra. Sem perder tempo, o professor grita para começar a luta e já lança sua magia no chão. Nosso protagonista se lembra de já ter visto essa magia do homem antes em outra aula. A partir daí, o feitiço faz o chão se levantar e avançar na direção do rapaz. Logo em seguida, um pilar de terra gigante voa em alta velocidade contra o jovem. Nosso protagonista se surpreende com a velocidade e desvia por pouco do ataque. Com muito esforço, ele consegue deslizar pelo chão para não ser atingido em cheio. O jovem fica chocado com a velocidade e o poder do ataque do professor. Por causa disso, o pilar de terra se choca com o chão, causando um grande impacto. O homem de bocha perguntando qual o problema, já que Wilson consegue desviar dos golpes. O rapaz percebe que o professor está em um nível totalmente diferente do Upus, mas ele pensa que apesar de tudo aquilo ainda não é impossível de desviar. Sendo assim, ele usa sua velocidade para desviar de vários espinhos de terra. Ele corre na direção do professor enquanto se esquiva dos ataques contínuos. A partir daí, o jovem toca o chão e cria seu próprio círculo mágico de cura. Nosso protagonista avança entre os pilares se preparando para o contra-ataque. O professor cria uma muralha de terra gigante para se defender do ataque do rapaz. Com um sorriso maligno, ele pensa que o jovem não tem a menor chance contra sua defesa, mas nosso protagonista salta por cima do muro com uma espada surpreendendo o homem. A partir daí, ele prepara um ataque com a lâmina que brilha com uma energia azul intensa. Com isso, o professor usa uma magia para criar uma armadura de pedra em volta do corpo. A espada do nosso protagonista atinge a armadura, mas ela é dura demais e não quebra. Por causa disso, o impacto joga o jovem para longe, sem conseguir ferir seu oponente. O homem de bocha dizendo que a força dele nunca vai quebrar sua armadura de ferro. Ele continua a zombaria dizendo que usar cura para atacar é uma imitação bem barata. Nosso protagonista se levanta e chama o professor para explicar seu verdadeiro plano. Ele diz que estudou o corpo humano e aprendeu que as pessoas imitam a própria força. O rapaz continua explicando que o corpo se quebra se usar todo o seu poder de uma vez.
Will diz que não está dando desculpas e manda o professor prestar muita atenção nele. Ele arregaça as mangas e explica que mesmo liberando o poder o corpo não aguenta. Mas com um sorriso, ele diz que por ser curandeiro, não se importa se seu braço quebrar. O professor fica completamente chocado e começa a suar frio com a confiança do rapaz. Desesperado, ele gagueja que isso não vai quebrar sua armadura, mas Will diz que vão descobrir. A partir daí, o jovem se prepara e concentra uma enorme quantidade de energia em seu punho. Diante do poder avassalador, o professor entra em pânico e grita com muito medo. Com um grito de guerra, nosso protagonista acerta um soco com tudo na armadura do homem. Por causa disso, o professor é jogado no chão completamente derrotado e sangrando. Will então diz que não é bom o professor decidir os limites de seus próprios alunos. Ele refere que quando Veronica deu a ideia de usar cura para atacar, ele sentiu que era o certo. Com isso, o rapaz percebe que pode se tornar muito mais forte a partir daquele momento. Nosso protagonista olha para seu punho com uma nova determinação, pois seu poder evoluiu. De repente, o chão treme e uma nova muralha de terra surge vindo em sua direção. O rapaz cai de joelhos exausto enquanto o professor se levanta parecendo irritado. O homem ajeita os óculos com um olhar furioso, e uma aura sombria o cerca pronto para a luta. Nosso protagonista então lembra o professor que se ele acertasse um único golpe, iria passar. Mas o homem grita furioso que não existem testemunhas e que ele não vai cumprir a promessa. Ele se recusa a aceitar que o curandeiro acertou e prepara um novo ataque de terra. A partir daí, uma enorme estaca de pedra avança com tudo na direção do nosso protagonista. Will, no entanto, sorri e comenta que remover seus limitadores não serve apenas para socar. Sendo assim, ele concentra sua magia nos pés e uma aura verde começa a envolvê-lo. Com uma velocidade absurda, o jovem desvia por pouco do pilar de terra que vem em sua direção. O professor fica completamente chocado com a rapidez do rapaz e não acredita no que vê. Logo em seguida, nosso protagonista aparece na frente dele e diz que sua armadura não vai dar tempo. O homem encara com um olhar sério, percebendo que subestimou o jovem curandeiro. Porém, em seguida, ele abre os olhos para ver o que aconteceu. Ele fica confuso, pois o punho do rapaz parou de repente bem na frente de seu rosto. Logo depois, o homem percebe que seu próprio corpo também está completamente paralisado. Ele então entende que o fluxo do tempo ao redor deles ficou muito mais lento de repente. Com muito esforço, nosso protagonista se segura, pois o poder que ele usou é muito perigoso. O professor sente a dor do soco, que parece não ter fim, e continua sem parar. Ele percebe que a dor é várias vezes pior do que um soco normal seria. Por causa disso, ele não consegue aguentar a dor e nem pode fugir ou gritar. O homem só consegue desejar que tudo aquilo acabe o mais rápido possível. Com isso, o soco finalmente o atinge e o tempo volta ao normal, jogando para longe. A partir daí, o homem cai com tudo no chão, completamente derrotado e sem reação. Will o recebe de volta e diz que para ele tudo pareceu apenas um instante. O homem se levanta e pergunta o que foi aquilo, e nosso protagonista se oferece para explicar. Ele explica que no momento do soco usou um feitiço de aprimoramento sensorial. Originalmente, a magia serve para curar, mas ele a usa para aumentar sua reação em combate. Sendo assim, os sentidos do professor ficaram tão aguçados que um segundo pareceu 1000. Nosso protagonista então pergunta se ele já entende como foi doloroso ser atingido assim. Com um sorriso, ele pergunta se agora o professor o deixará passar na aula extra. O homem concorda a contragosto, mas o rapaz diz que tem mais uma coisinha para falar. Ele avisa que se o professor ousar ficar em seu caminho, as coisas vão ficar feias. Com um olhar assustador, ele avisa que o professor vai aprender da pior maneira as consequências. O homem fica apavorado enquanto o nosso protagonista diz que só quer ir para a aula em paz. Com um sorriso bem inocente, o jovem pergunta se o professor vai atender seu pedido. A partir daí, o sol se põe na academia, marcando o fim de mais um dia de aula. Logo depois, o professor caminha sozinho pelos corredores, se perguntando quem é aquele rapaz. Ele pensava que todos os curandeiros eram fracos e que deviam obedecer aos magos de ataque. Mas nosso protagonista é diferente com sua habilidade de luta e sua vontade esmagadora. De repente, Opus aparece no corredor e se aproxima do professor, que ainda está abalado. O loiro pergunta se o treinamento extra do rapaz já acabou esperando que ele tenha reprovado. Ele pensa com um sorriso maligno que Will está um passo mais perto de ser expulso da escola. Do nada, o professor explode e grita com Opus, mandando ele calar a boca na mesma hora. Com um olhar furioso, ele avisa para o rapaz não se envolver mais com o nosso protagonista. O homem diz que é para o bem dele e que pensar em Will como um simples curandeiro é um erro. Opus fica irritado e tenta ameaçar o professor dizendo que vai contar tudo para seu pai. Contudo, o homem simplesmente manda ele ir em frente e fazer o que quiser com aquela informação. O rapaz fica sem entender e o professor diz que se ele tivesse tanta influência, o expulsaria. O homem continua dizendo que é mais provável que Will mostre suas garras para eles no futuro. A partir daí, o professor vai embora e deixa o Opus sozinho no corredor pensando naquilo.
O loiro então bate com força na porta do seu quarto, completamente frustrado e irritado. Com um grito de raiva, ele xinga a situação, pois seu plano de se livrar de Will deu errado. Alguns dias depois, nosso protagonista fecha seu livro didático no final de mais uma aula. Com isso, ele se espreguiça na cadeira e comemora a paz que finalmente conseguiu na academia. O rapaz pensa que o professor avisou Upus, pois o loiro só o encara, mas não faz nada. Ele fica feliz por poder se concentrar nas aulas, mas sabe que não pode se contentar com isso. Nosso protagonista se lembra do futuro sombrio e sabe que precisa ficar mais forte para mudá-lo. Ele reflete que usar cura para melhorar o corpo é bom, mas ainda é muito limitado em combate. Além disso, o aprimoramento sensorial só serve para intimidar e ele precisa de um novo jeito de lutar. De repente, o vemos conversando com alguém e perguntando o que a pessoa acha de suas ideias. A câmera revela que ele está falando com a professora Verônica, que o encara com seriedade. Antes que ele termine, Verônica o interrompe e pede para falar uma coisinha primeiro. Nosso protagonista concorda e pergunta para a professora o que ela quer dizer com aquilo. Com um sorriso, a moça parabeniza Will por todo o seu progresso até aquele momento. A professora explica que ele se tornou o assunto entre os professores da academia, mas ela comenta que muitos dos outros instrutores não parecem nada felizes com isso. O rapaz pergunta se ela está escondendo que o ajudou, mas a jovem diz que não fala muito com os outros. Nosso protagonista então percebe que a professora Verônica também é meio isolada ali. Com isso, ele fica aliviado e agradece, pois não queria causar problemas para a moça. A professora diz para ele não se preocupar e que na verdade ela que está agradecida por isso. A partir daí, ela lembra que curandeiros por natureza não costumam colocar essa teoria em prática. Logo em seguida, a jovem saca sua espada que brilha com uma energia bem intensa. Ela revela que estava curiosa para saber como um curandeiro que realmente luta se sairia. Nosso protagonista fica apavorado com a situação e pergunta o que ela está fazendo. A professora explica que quer saber o nível dele, pois o rapaz quer conselhos para ficar mais forte. Will tenta argumentar, mas a moça diz que no campo de batalha não existe tempo para esperar. Sem esperar, a professora avança com tudo para cima do nosso protagonista. O rapaz range os dentes e se prepara para o combate que está prestes a começar. Com isso, a professora ataca com sua espada e Will se defende do golpe com sua adaga. Ele usa toda a sua força para conseguir segurar o ataque da poderosa professora. A partir daí, os dois trocam vários golpes em uma velocidade impressionante no pátio. Nosso protagonista pensa que mesmo com sua magia, ele mal consegue acompanhar a moça. Ele percebe que os movimentos dela são refinados e ela ataca sem nenhuma pausa. Por causa disso, o rapaz se dá conta de que forçar suas habilidades tem um limite. Ele entende que só terá uma única chance de atacar com uma velocidade que ela não viu. Sendo assim, ele decide que precisa pegá-la de surpresa com um movimento inesperado. Com isso, ele usa sua magia para dar um salto gigantesco por cima da professora. A jovem fica surpresa com a manobra e observa o rapaz voando pelo céu. No ar, nosso protagonista se prepara para o ataque com a espada que ele pegou dela, mas a professora consegue se defender do golpe com uma velocidade incrível. Nosso protagonista encara com um olhar determinado, pois ele tem outro plano. A adaga que ele usava se quebra e cai no chão com o impacto do golpe. Com isso, nosso protagonista dá uma risada, pois a lâmina não aguentou o poder. A professora então guarda sua espada, reconhecendo a habilidade do jovem rapaz. Ela se diz impressionada, pois não esperava que ele a forçaria a usar a espada mágica. Verônica comenta que entre os magos ofensivos da idade dele, sua habilidade é uma das melhores. A moça gosta da ambição dele e percebe que só o aprimoramento físico não satisfaz. Will concorda e diz que não importa o quanto ele remova os limitadores, há um limite para o que ele pode fazer. A partir daí, ela o aconselha dizendo que magia de cura deve ter outras aplicações além de fortalecer o corpo. A professora explica que para transformar ideias em realidade, a sensação de combate real é crucial. O rapaz concorda e se lembra de como aprendeu muito só naquela pequena luta que eles tiveram. Sendo assim, ele pergunta se deve continuar treinando com ela, mas a moça tem outra ideia. Ela revela que haverá um treinamento de subjugação de monstros e o rapaz fica chocado com a notícia. O evento reúne a Academia de Magia Ofensiva, a famosa Schwartz Academia, que é a dele, a Academia de Magia de Cura, a Elite Academia, que era para onde ele iria originalmente, e por fim, a Academia de Esgrima de Zibur, completando as 3 grandes escolas do reino. No evento, os alunos de cada academia formam grupos para completar missões reais de subjugação. Sendo assim, nesta vida, ele vai derrotar os monstros e mudar o futuro trágico de destruição. Com um sorriso confiante, nosso protagonista declara que essa será sua primeira subjugação de monstros. A professora observa com uma expressão séria no rosto e os braços cruzados no pátio. Mas ela avisa que para participar ele precisa primeiro provar sua habilidade em um exame de seleção. A moça revela que entre os alunos do primeiro ano existe alguém que é chamado de prodígio. Diante da situação, ela o desafia a mirar no primeiro lugar entre todos os seus colegas de classe.
Nosso protagonista então pergunta como funciona o exame e Verônica diz que os candidatos lutam entre si. Com isso, o rapaz pensa que aquela escola é só sobre lutar, pois de 100 voluntários, apenas alguns são escolhidos. Ele se lembra que em sua antiga academia qualquer um podia entrar e conclui que essa é a natureza de Schwartz. A partir daí, o jovem tem uma lembrança de seu antigo mestre e se pergunta o que ele está fazendo agora. A professora o avisa que existe um prodígio que já superou alguns professores, então não será fácil. Curioso, nosso protagonista questiona a Verônica se ela por acaso já conheceu esse tal aluno prodígio. A moça diz que o rapaz evita os professores, e Will pensa que na verdade todos têm medo dela. Mesmo assim, a professora garante que pode ficar tranquilo, pois ela mesma vai ajudá-lo a treinar. Nosso protagonista fica super animado com a notícia e aceita a ajuda dela com muita empolgação. Logo, o dia do exame de seleção chega e a prova será em uma arena de batalha gigantesca. O jovem caminha pelo local, pensando em como o tempo passou rápido, e agora é a hora da verdade. Com um olhar determinado, ele reflete que fez toda a preparação e agora só precisa lutar com tudo. De repente, uma voz familiar chama seu nome fazendo o rapaz se virar para ver quem é. Para sua surpresa, é o próprio diretor da academia, o Sr. Anela Gologran, que surge ali. O homem o cumprimenta e pergunta sobre sua neta e nosso protagonista diz que ela está bem. O diretor se desculpa por não ter ido vê-lo antes e imagina que o rapaz passou por dificuldades. Nosso protagonista sorri e diz que sofreu no começo, mas que agora está tudo perfeitamente bem. Com isso, ele revela que seu objetivo é o primeiro lugar, e o diretor fica bem contente com a notícia. De repente, uma figura misteriosa surge e diz que aquilo tudo é uma piada de muito mau gosto. O homem musculoso de bocha questionando como um fracote como Will pode sonhar com o primeiro lugar. Esse é Bode, supervisor do treinamento, e ele diz que precisa dar uma lição no nosso protagonista. Nosso protagonista o encara com seriedade, pois se lembra de tê-lo encontrado em sua vida passada. Uma lembrança mostra que Bode era um mago de ataque de primeira classe na Grande Guerra. O rapaz pensa que não tem boas memórias dele enquanto o homem o agarra pela gola da camisa. Com um olhar de desprezo, ele diz que lutar é um mundo de talentos e que treino não muda isso. A partir daí, ele grita que, por ser um curandeiro nosso protagonista, não tem chance alguma de vencer. Will, no entanto, não se abala e o encara de volta com um olhar de pura determinação e raiva. O diretor então interfere e diz para não discutirem, pois o exame vai mostrar a verdade. Mas Bode avisa que o rapaz vai ter que lidar com o tal do Sirius, que parece ser bem forte. Nesse momento, um jovem de cabelo prateado surge e nosso protagonista fica tenso com a situação. Esse é Sirius Bluenote, o famoso prodígio da Academia de Magia Ofensiva. Nosso protagonista o encara com seriedade, pois sabe que ele é seu maior rival. Ele entende que para chegar ao topo, terá que derrotar o rapaz de cabelo prateado. A partir daí os dois se encaram em um silêncio tenso e cheio de rivalidade. O diretor interrompe o clima e diz que já está na hora de começar o exame. Sendo assim, todos os alunos se dirigem para a entrada da grande arena de batalha. Logo em seguida, os 100 voluntários se reúnem no centro da arena para a prova. Nosso protagonista olha ao redor e vê vários rostos conhecidos entre os participantes. Ele se surpreende a ver Erika ali e a garota explica que vai perder a mesada se não lutar. Do outro lado, o agressor Upos e seu amigo o encaram com um olhar de puro deboche. Nosso protagonista ri da situação da amiga e diz que a situação dela é bem difícil. O diretor então faz um discurso dizendo estar orgulhoso de tantos voluntários este ano. A partir daí, ele anuncia que a primeira fase será uma rodada preliminar de sobrevivência. O rapaz acha que lutar com 100 pessoas ali será bem apertado, mas Sirius sorri confiante. Mas o diretor diz para não se preocuparem e bate seu cajado no chão criando um círculo mágico. De repente, uma magia gigantesca transporta todos os alunos para um lugar completamente diferente. Os jovens ficam chocados, pois o chão se transformou em um céu estrelado bem na frente deles. A partir daí, o diretor levanta seu cajado. Usando seu poder, ele anuncia que aquele será o novo campo de batalha para o exame de seleção. Logo em seguida, nosso protagonista aparece sozinho no meio de uma floresta densa e desconhecida. Ele olha ao redor e se pergunta se aquele lugar é a floresta que fica atrás da academia. A voz do diretor então explica que todos foram teleportados aleatoriamente pelo local. Sendo assim, ele diz que eles podem lutar ou se esconder, mas Erika já deu de cara com o monstro. O diretor avisa que a posição inicial depende da sorte, e Sirius parece ter se dado bem. Nosso protagonista fica impressionado com a magia absurda de teleportar tanta gente de uma vez. A partir daí, a voz do homem declara oficialmente o início do exame de seleção para todos. Sem perder tempo, nosso protagonista já decide qual será o seu primeiro movimento na floresta. Com isso, ele sobe em uma árvore para ter uma visão melhor do terreno e se esconder dos outros. O rapaz usa sua magia de cura para suprimir sua presença e se esconder dos inimigos por perto. Contudo, ele percebe o movimento e se vira rapidamente, pois sentiu alguém se aproximando.
Lá de cima, o nosso protagonista observa uma treta rolando entre 3 outros alunos ali perto. Um dos rapazes invoca um golem de pedra e manda a criatura gigante atacar seus oponentes. Com isso, uma garota com um martelo mágico gigante parte para cima do golem com tudo. Enquanto isso, um outro aluno lança uma nevasca para ajudar a imobilizar o monstro de pedra. Will acha aquela uma ótima chance para ver várias magias e pensa que seria um desperdício só passar. Com um sorriso, ele repara em uma das magias e decide que também quer muito aprender a usá-la. O aluno com o golem comemora de pé, enquanto os outros dois estão caídos no chão da floresta. A partir daí, ele se gaba dizendo que acabou de derrotar 2 oponentes com a força do seu golem. De repente, nosso protagonista surge atrás dele e diz com um sorriso que viu tudo aquilo. Sem que o rapaz perceba, Will coloca a mão em seu rosto para usar uma nova habilidade. Logo em seguida, ele ativa um feitiço de bloqueio de consciência com uma luz dourada. Com isso, os olhos do oponente reviram e ele desmaia na mesma hora sem poder reagir. O jovem então cai com tudo no chão completamente apagado e fora do combate. Nosso protagonista pensa que pode manipular o fluxo de vida para fazer o alvo desmaiar. Ele reflete que pode incapacitar o inimigo sem machucá-lo, mas precisa agarrar a cabeça. Sendo assim, o rapaz fica feliz, pois a técnica que criou com a professora Verônica funcionou bem. De repente, ele sente uma presença e seu rosto fica sério, pois percebeu um novo perigo. Diante da situação, ele desvia rapidamente de várias espadas que voam em sua direção. Logo depois, as lâminas se juntam e formam uma espada gigante, e ele reconhece a magia. Nosso protagonista, então, respira fundo, bem cansado daquela perseguição sem fim. Upus aparece e o rapaz diz que o valentão parece não ter aprendido sua lição ainda. Upus diz que não sabe do que o rapaz está falando e que só quer passar no exame. Sendo assim, ele manda seus amigos usarem todo o poder, pois a luta é de 3 contra 1. A partir daí, o loiro usa sua magia de criação de facas para atacar nosso protagonista. Com isso, um de seus amigos usa um feitiço para encantar as lâminas com um veneno mortal. Logo em seguida, o outro companheiro usa magia de sombra para duplicar todas as adagas. Upus se gaba dizendo que as facas são venenosas e que Will não vai conseguir desviar de todas. Por causa disso, uma chuva de lâminas envenenadas voa com tudo na direção do nosso protagonista. O rapaz pensa que o veneno pode ser curado, mas que será difícil aguentar o ataque sem se ferir. Mesmo assim, ele se prepara para revidar e cria uma esfera de energia de cura em sua mão. Com um forte pisão no chão, nosso protagonista se prepara para usar uma nova habilidade. Diante do choque de Upus, o golem que ele derrotou antes surge e o protege das adagas. O agressor grita desesperado e sem acreditar se perguntando o que é aquela criatura. Sendo assim, um monstro de pedra se posiciona na frente do rapaz para defendê-lo do ataque. Nosso protagonista explica que a magia de cura só funciona em seres vivos, como aquele golem. A partir daí, ele diz que pode dar vitalidade e controlar a criatura usando sua nova técnica. Com isso, o golem avança com tudo e ataca os 3 agressores sem nenhuma piedade. A criatura de pedra acerta um soco com força total em um dos amigos de Upus. Logo em seguida, o monstro derruba outro companheiro no chão e o imobiliza com facilidade. Upus grita com seus amigos e manda eles não serem derrotados tão facilmente assim. De repente, nosso protagonista surge na frente do loiro que fica chocado com a velocidade. Sem tempo para reagir, o rapaz coloca a mão no rosto do agressor para usar sua técnica. Com um sorriso no rosto, nosso protagonista diz para Upus dormir bem e o apaga na hora. Em outro lugar, o golem luta contra outros alunos e defende um ataque de gelo de uma garota. Nosso protagonista pensa que o golem compensa suas fraquezas e pode observar as magias. Sendo assim, ele observa com atenção cada movimento e feitiço de todos os seus colegas. De repente, um tornado gigante surge na floresta e destrói tudo em seu caminho com fúria. Nosso protagonista se assusta com o poder e se pergunta o que está acontecendo ali. Por causa disso, o tornado avança com tudo e arranca as árvores pela raiz sem parar. O rapaz então precisa pular para bem longe para não ser pego pela ventania destruidora. Com isso, o tornado abre um caminho reto na floresta, que vai até a academia ao longe. Por causa disso, o golem e os outros alunos são jogados longe e derrotados pela ventania. Nosso protagonista então fica parado no meio da destruição causada por aquele poder. Logo em seguida, ele olha para o caminho aberto e vê uma figura misteriosa ao longe. O rapaz o reconhece como Sirius o Prodígio e admite que sua habilidade é impressionante. Diante da situação, nosso protagonista se prepara para lutar e testar sua força contra ele, mas uma voz anuncia que já chega e que o tempo para a prova preliminar acabou. Sendo assim, o diretor revela que os 4 alunos restantes foram os que passaram no exame. A partir daí, ele avisa que a competição principal será amanhã e ativa a magia de teleporte. Nosso protagonista e Sirius são os últimos a serem teleportados e se encaram à distância. O prodígio o encara com um olhar bem frio e desafiador, mostrando sua rivalidade. Will dá um sorriso e pensa que pelo jeito, seu rival não consegue esperar até amanhã.
A destruição ao redor deles mostra o quão poderosa foi a magia usada no teste. Mais tarde, em seu quarto, nosso protagonista se prepara escrevendo em um livro didático. Ele se pergunta o que deve fazer antes da seleção principal para ficar mais forte. De repente, uma voz do outro lado da porta pergunta se o que Opus fez não foi o bastante. Os amigos de Opus comentam que nosso protagonista é forte e até os curou depois da luta. O loiro fica furioso e grita que sua família não tolera ser subestimada por um curandeiro. Logo em seguida, ele fica preocupado, se perguntando o que seu pai vai dizer se descobrir isso. Seus companheiros trocam olhares nervosos e parecem bem desconfortáveis com a situação. A partir daí, os dois rapazes desistem e dizem que não querem mais se machucar por ele. Com isso, eles dão as costas e vão embora, deixando o agressor sozinho no corredor. Opus então fica furioso e diz que é um jeito de se livrar de Will sem usar magia. Enquanto isso, nosso protagonista continua estudando em seu quarto sem saber de nada. De repente, alguém bate na porta do quarto do nosso protagonista, o deixando bem surpreso. Ele se levanta desconfiado e se pergunta quem poderia ser aquela hora da noite na academia. Com um mau pressentimento, o jovem abre a porta e espia para ver quem está do outro lado. Para sua surpresa, é Opus, que o cumprimenta com um sorriso bem estranho e assustador. Will pergunta o que ele está tramando, mas o loiro diz que só quer conversar em paz com ele. Logo em seguida, o agressor admite que odeia curandeiros e tentou de tudo para expulsá-lo. Mas o rapaz lembra que nosso protagonista virou o jogo em todas as tentativas que ele fez antes. Com um sorriso maligno, o loiro diz que ele deveria ter sido mais direto desde o comecinho. A partir daí, ele manda Will sair da academia com um olhar bem ameaçador e cheio de ódio. Nosso protagonista pergunta por que tanto ódio e Opus questiona se precisa de motivo para odiar curandeiros. Ele explica que em sua família, curandeiros são mandados embora e seu irmão mais velho era um deles. Uma lembrança mostra seu irmão sendo zoado por todos, mas ele apenas sorria como um idiota. Opus pensa que magos de ataque e curandeiros patéticos não são nem um pouco parecidos. Nosso protagonista entende que esse é um ensinamento antigo e enraizado nas famílias nobres. Por causa disso, Opus diz que quando ele entender isso, vai sair, pois ali não é lugar para ele. Nosso protagonista então pergunta se o agressor acha que ele vai desistir assim tão fácil. Com um sorriso maligno, Opus diz que vai fazê-lo desistir e o ameaça mencionando sua família. Will fica sem entender a ameaça e encara o loiro com um olhar de pura raiva e confusão. A partir daí, Opus revela que mandou investigar e sabe que ele foi criado só com sua irmã. Sendo assim, ele o chantageia, dizendo que se der a ordem, algo pode acontecer com a garota. O loiro pressiona perguntando se ele já se decidiu e nosso protagonista confirma que sim. Mas quando Opus manda ele arrumar as malas, Will o agarra pelo pescoço com muita força. Logo em seguida, nosso protagonista acerta um soco, contudo jogando o agressor no chão. Sem perder tempo, o rapaz sobe em cima do loiro e segura seu braço com firmeza. A partir daí, ele começa a torcer um membro de Opus, que grita de dor sem parar. Nosso protagonista diz com calma que já tinha avisado que tomou sua decisão final. O agressor continua gritando desesperado no chão, implorando para que ele pare com aquilo. Com isso, o loiro fica ofegante e chorando de dor por causa de seu braço quebrado. Ele então ameaça, dizendo que seu pai e a academia não vão deixar isso passar batido, mas Will mostra o braço curado e diz que não há problema, pois ele mesmo já o curou. Opus fica sem entender nada e pergunta o que nosso protagonista está tentando fazer com ele. Mas, sem aviso, o rapaz quebra o braço dele de novo e o loiro grita de dor desesperado. A partir daí, ele continua a torcer o membro do agressor, que implora por misericórdia, no chão. Com um sorriso, nosso protagonista usa sua magia para curar o braço do loiro mais uma vez. Logo em seguida, ele quebra o membro de novo e o agressor implora para ele parar com aquilo. O jovem diz que sua determinação não é fraca e que não perdoa ameaças à sua irmã. Com um olhar assustador, ele jura que não vai perdoá-lo até que seu espírito seja quebrado. Opus fica apavorado no chão e se pergunta que tipo de pessoa é nosso protagonista. O loiro pensa que ele é um demônio em pele de curandeiro e que isso é pior que a morte. A noite cai sobre a academia e nosso protagonista deseja uma boa noite para o agressor. Ao sair, o jovem o lembra da promessa de não mexer com ele e Opus fica traumatizado. De volta ao quarto, nosso protagonista se sente revigorado e se prepara para o dia seguinte. Ele sabe que o torneio principal está prestes a começar e observa a arena de longe. Nos assentos de honra, o diretor Arnila Gologran observa tudo com uma expressão bem séria. Ao lado dele estão o supervisor Bode e a professora Verônica, que também assistem ao evento. O diretor anuncia que os 4 finalistas lutarão em um torneio 1 contra 1 e Will se surpreende. Sua primeira oponente é Erika, que fica bem nervosa ao encarar seu amigo na arena. A garota explica que se defendeu com muros de fogo e nosso protagonista acha isso bem raro. Sendo assim, ele se pergunta como uma tática de fuga trouxe tão longe na competição. A moça pede para ele pegar leve por serem amigos, mas o rapaz nega o pedido na hora.
Com isso, a garota se determina a lutar por uma avaliação melhor e se prepara para o combate. Logo em seguida, o juiz grita para começar a luta e os dois se encaram na arena. Sem perder tempo, Erika já começa a preparar uma poderosa magia de chamas em suas mãos. A partir daí, ela lança uma onda de fogo gigantesca na direção do nosso protagonista. O ataque acerta o rapaz em cheio, mas ele permanece parado no meio das chamas. Ele pensa que o feitiço é fraco e sua cura pode aguentar o dano tranquilamente. Nosso protagonista então se prepara para revidar, mas percebe que há algo de errado. De repente as chamas ficam muito mais intensas e ele percebe o verdadeiro perigo. Nosso protagonista percebe que as chamas são diferentes e que há algo muito estranho com elas. Mas Erika grita com determinação que vai continuar atacando com tudo que tem sem parar. Com isso, o poderoso ataque de fogo continua a atingir o jovem cheio na arena de batalha. Will então nota que as chamas não se apagam e se pergunta se essa é a magia única de Erika. O poder de fogo dela é normal, mas a duração anormal da magia a torna muito mais perigosa. Nosso protagonista se lembra que o fogo de uma cauda de salamandra também durava muito. Ele entende que não era só o item, mas os traços de Erika que influenciavam a magia. O rapaz pensa que a tática dela de criar um muro de fogo é uma estratégia bem rara. A partir daí, ele entende que a magia reflete a personalidade persistente da garota. De repente, a multidão começa a gritar e torcer para a jovem derrotar o curandeiro. Erika fica surpresa com o apoio e começa a pensar que talvez ela possa mesmo vencer a luta. Cheia de confiança, a moça manda o oponente se render, mas o chama de Upus por engano. Will apenas sorri e diz que pode apagar o fogo se aumentar sua magia de cura. A garota, no entanto, não desiste e lança outra onda de fogo, com mais força ainda. Com um sorriso, nosso protagonista pensa que se o fogo não apaga, ele vai tentar outra coisa. Com isso, ele decide que vai usar as chamas dela para atacar em vez de se defender. Erika fica completamente chocada ao perceber que o rapaz está usando o fogo dela como uma arma. Sem perder tempo, nosso protagonista avança com os punhos em chamas para cima da oponente. A garota fica paralisada de surpresa, sem conseguir reagir ao contra-ataque do jovem. Logo em seguida, ele acerta em cheio com um soco de fogo e diz para ela desistir da luta. Por causa disso, a jovem cai com tudo no chão, completamente derrotada pelo golpe do rapaz. O juiz então anuncia o vencedor da luta, mas por engano, ele acaba falando o nome de Upus. Nosso protagonista pensa que mesmo se ele ganhar a avaliação dos curandeiros, não vai mudar, mas Erika grita com ele e o proíbe de desistir, se ele ainda se considera um mago ofensivo. Logo em seguida a moça fica sem graça e se desculpa, dizendo que estava em modo de suporte. Will a tranquiliza e diz que ela não precisa se preocupar, pois lutou muito bem na arena. A partir daí, ele usa sua magia de cura e diz que ainda existe uma chance para ela passar. A jovem fica emocionada com a atitude e por um momento confunde com o valentão Upus. De repente, o supervisor Bod surge e agarra a garota, dizendo que a chance dela acabou. Nosso protagonista encara o homem, enquanto a jovem grita apavorada e pede por sua ajuda. Bod aponta para o jovem e diz para ele pensar bem sobre a situação ali. Ele continua dizendo que magos de cura são um completo lixo e não servem para nada. Com isso, o homem debocha por Erika ter desistido contra um lixo como o rapaz. Sendo assim, ele manda a garota sair dali, pois ela foi reprovada no exame. Nosso protagonista então questiona se é certo um professor falar assim com seus alunos. O homem diz que, como supervisor, ele precisa repreender os participantes fracos da prova. A partir daí, o homem dá as costas e se prepara para ir embora da arena de batalha. Mas ele para e diz que este ano parece que só há um único candidato aprovado no exame. De repente, Sirius surge atrás do nosso protagonista e diz que aquilo é bem irritante. O rapaz fica surpreso e Sirius o manda falar mais alto para que ele possa ouvir direito. Nosso protagonista então pergunta se o prodígio pensa o mesmo que o supervisor Boribod. Com isso, o jovem diz que força é tudo e por ser forte, o professor está certo no que diz. Nosso protagonista coça a cabeça e responde que entende o ponto de vista dele. Mas ele afirma que, na sua opinião, o próprio Sirius também não é nada fraco como diz. A partir daí, o prodígio diz que por isso ele quer ser aquele que está certo no final. Nosso protagonista encara seu oponente com um olhar sério e cheio de determinação. Esse é Sirius Bluenoid, o famoso prodígio da academia que domina a magia do vento. Ele se lembra que em sua vida passada ouviu falar de um mago forte que era da mesma idade. O vento que o prodígio cria é tão forte que não permite que ninguém se aproxime dele. Por causa disso, seu poder destrói tudo em seu caminho e não deixa nada para trás. Com isso, o rapaz de cabelo prateado se prepara para a próxima luta, com total calma. A partir daí, a próxima batalha das finais é anunciada e será entre Upus e Sirius. Nosso protagonista pensa que por causa da atitude de Bod, ele não será reconhecido a menos que vença. Com um sorriso, ele garante que vai vencer, e Sirius concorda com a determinação do rapaz. Logo em seguida, a final do exame de seleção começa, e o juiz grita para a luta iniciar. Sem perder tempo, Sirius já começa a criar um redemoinho de vento em volta de seus pés.
A partir daí, um tornado gigantesco se forma e avança com tudo na direção do oponente. Nosso protagonista se esforça para não ser arrastado pela ventania que vem em sua direção. Ele então usa sua magia para se firmar no chão que começa a rachar com a força. Contudo, o poder do tornado é tão grande que ele acaba sendo jogado para o alto sem chance. Sirius o observa com um olhar bem frio e calculista enquanto controla o tornado. Por causa disso, o tornado joga nosso protagonista de um lado para o outro sem parar. Logo em seguida, o rapaz é jogado para trás com a força do vento. Ao se levantar, ele percebe que a barreira de vento o impede de se aproximar do rival. A partir daí, os dois se encaram em um silêncio tenso e cheio de rivalidade na arena. Nosso protagonista se esforça para aguentar o vento e pensa como o ataque é rápido e doloroso. Sirius então prepara uma nova rajada de vento com uma esfera de energia em sua mão. Logo em seguida, um vendaval ainda mais forte é disparado na direção do nosso herói. Will percebe que, diferente do tornado, essa magia sopra em uma área bem mais ampla. Diante da situação, ele sabe que será jogado para fora e prepara sua própria magia verde. A partir daí, o rapaz decide que é hora de sua nova técnica finalmente fazer sua estreia. Com isso, ele toca o chão da arena e uma pequena planta começa a brotar do nada. Em um piscar de olhos, a pequena planta cresce e se transforma em uma floresta gigante. Na plateia, Arama fica chocada e se pergunta se aquilo também é um tipo de magia de cura. A garota observa a árvore enorme e pensa que seu amigo ficou ainda mais forte de novo. Nosso protagonista então olha para cima e pergunta o que a professora Verônica achou daquilo. Nesse momento, uma única folha cai lentamente da copa da árvore gigante na arena. A folha então pousa na cabeça da professora, que fica bem surpresa com a situação toda. O rapaz explica que infundiu energia vital na planta para fazê-la crescer rapidamente. Will finaliza dizendo que aprendeu sobre magia de plantas e pode adaptar suas táticas. De repente, nosso protagonista fica com o rosto pálido e começa a suar bastante. Logo em seguida, ele desmaia e a professora Verônica o segura para não cair no chão. A moça pergunta se ele está bem, e Will diz que sim, mas foi exaustão de mana. Ele ri sem graça e comenta que o livro não dizia que a técnica era tão poderosa. A professora diz que era como ela esperava, e o rapaz fica sem entender nada. Ela explica que destruir é mais fácil que curar, e magia de cura gasta mais mana. Nosso protagonista entende que precisa escolher o momento certo para usar sua habilidade. De volta à arena, ele pensa que esse é o momento, e que vai superar sua desvantagem. Sirius então prepara um novo ataque de vento com o braço estendido para a frente. A partir daí, o prodígio corta a árvore ao meio com uma lâmina de vento. Nosso protagonista se surpreende, pois não sabia que existia um ataque daquele tipo. Ele se lembra dos ataques do rival como o tornado e as lâminas de vento cortantes. Will pensa que a magia de Sirius é poderosa e sem aberturas, fazendo jus à sua fama. Mas nosso protagonista fecha o punho, pois decidiu ficar mais forte com sua própria magia. Sendo assim, ele avança com tudo na direção do oponente para continuar a luta. Sirius cria uma barreira de vento e diz que não importa quantas vezes o rapaz tente, ele nunca vai alcançá-lo. Com isso, a ventania joga nosso protagonista para trás com muita força e sem chance de revidar. Mesmo assim, nosso protagonista dá um sorrisinho, pois ele tem um plano para contra-atacar. O prodígio fica sem entender a reação e se pergunta o que o oponente está planejando fazer. De repente, uma raiz gigante surge do chão e atinge o rapaz de cabelo prateado por trás. A partir daí, a raiz se enrola na perna do prodígio, que se pergunta o que é aquilo. Will explica que seu tornado não protege o chão e que a planta cresce por baixo da terra. O prodígio sente a dor no ombro e percebe que foi ferido pelo ataque surpresa do oponente. Nosso protagonista então o questiona se ele está preocupado com o supervasor Pod na plateia. Na arquibancada, o homem observa a luta com os braços cruzados e uma expressão bem séria. O rapaz comenta que o professor é forte e que mesmo sem aprender dele, Sirius vem de uma família famosa. Sirius então revela que em sua família, a habilidade mágica é tudo o que importa de verdade. Ele continua explicando que o mais forte se torna um líder e todos são inimigos na sucessão. Por causa disso, ele diz que obedecer ao professor é o melhor jeito de ficar mais forte. Logo em seguida, o prodígio pergunta se a conversa acabou, pois seu ombro está doendo bastante. Na arquibancada, Erika e os outros alunos ficam chocados com o poder da luta. Mas nosso protagonista encara seu oponente com um sorriso confiante no rosto. Com isso, Sirius invoca um dragão de vento gigante e diz que vai resolver a luta. A partir daí, o monstro de energia avança e Will percebe que o rival está falando sério. O rapaz reflete que achava que os magos ofensivos tinham tudo fácil, mas ele estava errado. Ele entende que ter talento não torna ninguém superior e que ali todos são iguais. Com um sorriso, nosso protagonista diz que é por isso que ele decidiu que vai vencer Sirius. O prodígio pergunta que declaração é essa, mas Will diz que está falando sozinho.
Sendo assim, ele toca o chão e diz que vai usar uma semente bem especial para lutar. Logo em seguida, uma planta gigante começa a crescer do chão da arena de batalha. Diante dos olhos de todos, uma árvore enorme, chamada Yggdrasil, surge do nada. Nosso protagonista explica que essa planta gasta mais mana para crescer tão rápido, mas quanto mais mana ele coloca, mais a árvore continua crescendo sem parar. Com isso, Sirius lança seu dragão de vento com força total na direção da árvore. A partir daí, o monstro de energia se enrola na planta gigante para destruí-la. Apesar do ombro ferido, Sirius apenas observa a situação com uma expressão bem calma. A árvore gigante é arrancada do chão e jogada para longe com a força do dragão. Com isso, a enorme planta voa pelos céus da arena como se não pesasse nada. O prodígio então percebe algo e seu olho brilha com uma luz azul bem intensa. Para seu choque, a árvore não foi destruída e continua crescendo sem parar na arena. Nosso protagonista explica que a planta tem alta vitalidade e cresce de um único galho. Sirius então se dá conta de que ao atacar com tudo sua defesa ficou completamente aberta. A partir daí, várias raízes gigantescas surgem do chão e avançam na direção dele. Com isso, as raízes gigantes esmagam Sirius no chão, que fica sem nenhuma chance de revidar. Nosso protagonista então aponta a adaga para seu oponente, que está imobilizado no chão da arena. Diante da situação, o prodígio admite sua derrota e diz que nosso herói venceu a luta. Sendo assim, o juiz anuncia bem alto que o grande vencedor do exame é o nosso protagonista, Will. Na arquibancada, os alunos ficam de boca aberta, se perguntando como o curandeiro venceu. Caído no chão, o rapaz de cabelo prateado continua com uma expressão de pura frustração. Will elogia por ser um prodígio, mas Sirius diz que aquilo não é o suficiente para ele. Nosso protagonista fica confuso, pois não entende o que ele quer dizer, já que a luta foi ótima. De repente, uma voz sombria diz que está bem desapontada com o que acabou de acontecer. Logo em seguida, uma explosão de energia roxa surge da plateia com um poder assustador. A partir daí, o ataque sombrio atinge Sirius em cheio que não tem como se defender. O Supervisor Bode surge na arena e acerta um chute poderoso bem ao lado do prodígio. Sem nenhuma delicadeza, o homem o agarra pela gola da camisa como se ele não fosse nada. Bode diz que o rapaz falhou e que seu treinamento vai recomeçar do zero por causa disso. Na plateia, os outros alunos observam a cena e comentam o quão assustadora ela é. Em seguida, o homem grita com os outros alunos que estão na arquibancada. Com isso, ele diz que uma geração onde o curandeiro vence é uma grande piada. Diante da situação, todos na plateia ficam em silêncio e com muito medo do homem. Nosso protagonista então questiona se o Supervisor não está indo longe demais com aquilo. Ele defende Sirius, dizendo que a luta foi acirrada e que o prodígio não era fraco. Mas o homem manda o rapaz calar a boca com um olhar de pura fúria e uma aura sombria. A partir daí, ele debocha de palavras como uma boa luta ou muito potencial para o futuro. O Supervisor grita que no campo de batalha, a força é o que realmente importa no final. Ele continua dizendo que se você perde, é tratado como lixo e acaba morrendo no final. Nosso protagonista fica chocado ao ver como o homem trata seu próprio discípulo ali. Com isso, ele argumenta que provou sua força e que ser curandeiro não é motivo para isso, mas o homem o encara com um olhar assustador e questiona o nível do nosso protagonista. Bode afirma que o talento é cruel e que logo o rapaz vai atingir seu limite e ficar fraco. Ele aponta que a mana dele está mais esgotada que a de Sirius, e Will se surpreende. O homem finaliza dizendo que os fracos no campo de batalha só servem para atrapalhar. Nosso protagonista reflete sobre a palavra peso morto que o Supervisor usou. Ele tem um flashback de quando Bode o agarrou e o chamou de lixo inútil. Nessa lembrança, um soldado chama pelo Supervisor uma sala com outros guerreiros. Will tenta explicar que curandeiros dão suporte a todos com sua magia de cura. Ele diz que é uma divisão de tarefas, e se não trabalharem juntos a humanidade vai sumir. O homem musculoso apenas ouve tudo aquilo em silêncio e com uma expressão séria. A partir daí ele conta que seu discípulo ficou na linha de frente para todos fugirem, mas ele revela que os outros foram derrotados por monstros fracos no ponto de fuga. Por causa disso, seu discípulo acabou morrendo sem ter para onde voltar em segurança. O homem lamenta não poder ficar no campo de batalha e nem ter como curá-lo. Com um olhar de puro ódio, ele se pergunta por que seu discípulo teve que morrer por lixos. De volta ao presente, ele grita furioso porque Sirius deveria morrer por um lixo como ele. Will pensa que Bode não está errado, pois no fim se você for fraco não pode fazer nada. Sendo assim, ele entende que para mudar o futuro precisa lutar com as próprias mãos. Ele sabe que um tempo sombrio virá e os monstros ficarão ainda mais violentos. Nosso protagonista fecha o punho e pensa que os fortes não podem ser egoístas quando tudo piorar. Com isso, ele declara que gente sem talento também precisa lutar e o desafia para uma luta ali. O Supervisor Bode dá um sorriso bem maligno aceitando o desafio do nosso protagonista na hora. A partir daí, ele manda o outro instrutor pegar o lixo do Sirius e sumir dali da arena.
O homem fica preocupado, mas Bode grita que para este exame, ele é quem faz as regras. Sendo assim, o instrutor carrega o jovem prodígio para fora da arena de batalha. Nosso protagonista encara a situação com um olhar de pura determinação em seu rosto. O instrutor parece bem cansado enquanto se retira com Sirius desmaiado em seus braços. Diante da situação, uma partida especial entre o Supervisor e Will é anunciada para todos. Logo em seguida a luta começa e Bode estala os dedos se preparando para o ataque. Ele grita que vai provar o quão baixo é o nível do rapaz e cria uma esfera de energia roxa. Com pouca mana, nosso protagonista encara Bode, que agora é seu oponente mais forte até agora. Ele sabe que não pode vencer uma luta normal e por isso prepara uma magia de cura como seu primeiro movimento. Contudo, Bode é rápido demais e surge na sua frente, dizendo que o rapaz é muito lento para conseguir atacar. Nosso protagonista fica completamente em choque, pois ele nem conseguiu ver o movimento do Supervisor. Logo em seguida, o homem libera uma explosão de raios gigantesca, com um poder simplesmente avassalador. Por causa disso, a arena inteira é destruída, e nosso herói é jogado para bem longe com a força do impacto. Bode então se gaba e diz que vai ensinar os 3 motivos pelos quais sua vitória na luta é absoluta. Ele explica que sua distância, sua velocidade e seu poder para finalizar em um golpe o tornam invencível. Com um ar de deboche, o homem se vira e pergunta se o jovem ainda consegue ouvi-lo depois do ataque. De repente, ele sente algo estranho e se pergunta onde está aquele seu poder de acabar com tudo de uma vez. Em meio à fumaça, nosso protagonista surge ferido, mas ainda de pé para a surpresa do Supervisor. O rapaz pensa que já sabia da magia de raio de Bode por causa de sua vida passada e de suas memórias. Sendo assim, ele precisava evitar um dano direto no cérebro ou no coração para conseguir sobreviver ao ataque. Diante da situação, ele revela que criou um circuito de sangue para conduzir a eletricidade pelo seu corpo. Dessa forma, ele recebeu o ataque pelo braço e o guiou para o chão, mas aguentar isso foi seu limite absoluto. Com isso, o nosso protagonista se prepara para o contra-ataque usando sua magia de cura. Mas Bode apenas debocha dizendo que o rapaz mal conseguiu aguentar o ataque com um esforço patético. Ignorando a provocação, Will tenta usar seu aprimoramento físico para se levantar e revidar. De repente ele percebe que algo está muito errado, pois seu corpo não responde aos seus comandos. O jovem fica sem entender nada, pois não consegue colocar nenhuma força em seus músculos. A partir daí, o Supervisor explica que seu raio paralisa quem é atingido, e isso é uma regra absoluta. Desesperado, nosso protagonista joga a adaga que ele tem na mão e é uma última tentativa de ataque. Contudo, o homem pega a arma e se pergunta quantos golpes o rapaz aguenta com a mana que lhe resta. Logo em seguida, ele lança outro ataque de raio, com toda a sua força na direção do nosso protagonista. Na plateia, Erika e os outros alunos observam a cena completamente apavorados com o poder do homem. Nosso protagonista aguenta o ataque com tudo e admite para si mesmo que o Supervisor é muito forte. Bode sorri confiante, pois sabe que sua magia única é perfeita e por isso ele age com tanta confiança. Apesar de tudo, o jovem se recusa a cair e permanece de pé mesmo que suas pernas estejam tremendo. Com um olhar determinado, nosso protagonista grita com todas as suas forças que ele decidiu que vai vencer. A partir daí, ele toca o chão e usa sua última gota de estamina e mana que lhe restam na luta. Com isso, ele usa sua manipulação de plantas e uma árvore começa a brotar do chão da arena. Com um grito, ele manda a árvore do tesouro da água crescer com toda a sua força e poder. Por causa disso, uma planta gigante surge na arena, com uma aura verde bem intensa ao seu redor. O rapaz explica que a árvore absorve água e pode ser usada como um escudo para dispersar a eletricidade. Contudo, Bode não se impressiona e prepara mais um ataque de raio com um sorriso no rosto. Nosso protagonista olha para cima apavorado, pois o ataque do Supervisor está vindo com tudo. Na plateia, os outros alunos também sentem o poder e ficam paralisados de medo com a cena. Sendo assim, o raio acerta em cheio a árvore gigante, causando uma explosão de energia. A árvore fica completamente queimada e Bode não acredita que o rapaz sobreviveu a isso. O homem de Bosch pergunta se aquele era o último truque e chama a defesa de ridícula. De repente, o Supervisor fica confuso ao notar algo estranho crescendo na base da árvore. Diante de seus olhos, vários cogumelos vermelhos começam a brotar do chão rapidamente. Ele fica completamente chocado com a cena e grita sem entender o que está acontecendo. Nosso protagonista então se levanta e diz que nem ele acreditava que seu plano daria tão certo. Ele explica que algumas plantas crescem rápido depois de um raio e que a terra queimada é perfeita. Nosso protagonista explica que aquele cogumelo é um deles, mas que ele tem outra característica especial. O Supervisor fica sem entender nada e pergunta o que o jovem quer dizer com aquilo ali. De repente, o homem começa a suar frio, pois ele percebe a verdadeira armadilha do rapaz. Com isso, ele grita desesperado que seu corpo está completamente paralisado e sem movimento. Sendo assim, nosso protagonista avisa que a vantagem da distância acabou e prepara um ataque. Sem perder tempo, ele avança com tudo. Com um sorriso maligno, o homem diz que vai mostrar sua força e o motivo de ser o Supervisor. Sem perder tempo, Bode acerta um soco com tudo em nosso protagonista, usando sua magia de raio.
Por causa disso, o jovem é jogado longe e acaba cuspindo para fora com o impacto do golpe. Caído no chão, nosso protagonista é humilhado por Bode, que se gaba de sua força no corpo a corpo. O homem explica que sua magia única manifesta eletricidade e o deixa muito mais rápido que o normal. Nosso protagonista fica desesperado, se perguntando se mesmo depois de tudo ele não consegue vencer. Com um olhar de desprezo, Bode declara que aquela é a derrota do nosso protagonista na arena. A partir daí ele se prepara para dar o golpe final e acabar de vez com a luta. De repente, a professora Verônica surge e para o ataque do homem com sua espada bem a tempo. Ela o encara e pergunta se ele não acha que já está indo longe demais com aquela luta. Com um olhar frio, a moça o chama de Professor Bode, mostrando sua total seriedade. O homem então suspira bem irritado por ela ter interrompido seu ataque final. Sendo assim, ele a chama de novata e manda a professora não se intromete em seus assuntos. Nosso protagonista fica chocado e se pergunta por que a professora Verônica está ali. Ela diz que a luta já acabou e ele pode se curar e que não há motivo para machucá-lo. A professora explica que isso só funciona se ele tiver mana, e que Will não tem mais força de reserva. Contudo, Bode grita furioso que é o rapaz, só falta coragem e libera sua aura de raios, contudo. Verônica diz que aquilo é um absurdo e se prepara para o combate com uma aura azulada intensa. A partir daí, os dois professores avançam contudo um contra o outro para um confronto direto. Em meio ao choque de poderes, a moça o encara e pergunta se ele não vai parar com aquilo. De repente, o diretor Arnel Gologran surge na arena para intervir na briga dos dois. O velho diz com uma voz imponente que não faz o menor sentido eles brigarem ali na frente de todos. Com isso, ele se coloca entre os dois professores para impedir que a luta continue na arena. O diretor então se vira para Bode e manda ele deixar essa história para lá de uma vez por todas. O super avó fica bem irritado com a ordem, mas o olhar do velho não deixa espaço para discussão. Sendo assim, Bode concorda contra gosto e decide finalmente encerrar a briga com a professora. Logo depois, o diretor se desculpa com Verônica pela falta de explicação sobre a situação toda. O velho parece pensativo e talvez um pouco cansado de ter que lidar com aquela confusão. A partir daí, ele anuncia que a seleção para o treinamento está concluída e manda todos saírem. Dessa forma, todos os alunos e espectadores começam a deixar a arena de batalha em ordem. Enquanto isso, nosso protagonista tenta se curar, mas sua mana acabou completamente. Ele fica frustrado, pois não quer perder, e percebe a grande diferença de poder entre eles. De repente, a professora Verônica surge e o pega no colo, deixando o rapaz bem chocado. Sem entender nada, ele gagueja o nome dela enquanto a professora o carrega pela arena. A moça então diz que ele lutou bem e manda o jovem descansar, pois ele se esforçou demais. Nosso protagonista olha para ela com uma nova determinação em seus olhos cansados. Com isso, ele concorda com a professora e aceita que precisa descansar por agora. Mas ele pensa que lutar bem não é o suficiente para alcançar seu verdadeiro objetivo. No dia seguinte, o rapaz caminha pelos corredores da academia com um novo foco. Ele reflete que a habilidade de um mago de elite é diferente, não só em poder, mas em tática. Sendo assim, o jovem sabe que precisa ficar muito mais forte para mudar o futuro que o espera. A partir daí, ele vai até a sala do diretor e pede licença para poder entrar. O diretor o recebe e fica feliz em vê-lo ali depois da grande luta na arena. O velho se preocupa com seus ferimentos, mas Wall diz que se cura rápido quando recupera a mana. Diante disso, o diretor confirma que ele pode participar do treino, pois foi o vencedor da seleção. O diretor revela que Sirius e Erika também passaram deixando a garota chocada com a notícia. Will diz que o professor Bode reprovou todo mundo, mas o diretor fala que isso acontece todo ano. O velho explica que ele faz isso para criar uma crise e extrair a seriedade dos alunos. Ele continua dizendo que o treino é perigoso e por isso Bode age como o professor durão. Nosso protagonista pensa um pouco e concorda que apesar de tudo aquilo faz sentido. Ele se lembra de Bode lutando na guerra e o reconhece como um herói que salvou o mundo no passado. A partir daí, o diretor manda formar um grupo com alunos de outras escolas como um atacante. Ele também terá que aceitar missões de subjugação de monstros, e Will fica focado na notícia. O rapaz pensa que em 5 anos, os monstros vão destruir tudo, e por isso ele precisa lutar agora. Nosso protagonista pensa que monstros são criaturas com poder mágico, e nem todos são hosts da humanidade. Alguns atacam apenas para sobreviver como parte da competição natural pela vida. Com isso, se fossem entendidos, poderiam até ser usados como vizinhos, mas o mundo mudará em 2 anos. Por causa da lua vermelha, os monstros expostos a ela se tornarão ferozes e muito mais perigosos. A partir daí, diferentes espécies de supermonstros vão se unir com o único objetivo de caçar humanos. 2 anos depois de tudo isso, o temível Rei Demônio finalmente vai descer para a Terra. Dessa forma, a humanidade cairá em desvantagem e muitas nações vão perecer na guerra. Magos de ataque e cavaleiros habilidosos eram muito valorizados, mas continuavam morrendo pois o outro. Até mesmo os magos de cura seriam mortos pelos monstros se a linha de frente fosse quebrada.
Ele se lembra que quando morreu, não havia mais quase ninguém para lutar pela humanidade. Diante da situação, o rapaz fecha o punho, pois não pode deixar essa tragédia se repetir. Ele precisa se tornar mais forte do que em sua vida passada para resistir à grande invasão. Além disso, ele espera descobrir a causa da lua vermelha que deixa os monstros tão ferozes. O diretor fica impressionado com sua determinação e elogia o olhar do jovem rapaz. Com isso, o velho diz que ele parece promissor e Will pensa na cautela dos professores com o treino. O diretor diz que queria especialmente dar uma palavra de encorajamento para nosso protagonista. Will, no entanto, fica bem confuso com a atitude do velho e não entende o motivo daquilo. Logo em seguida, os alunos se reúnem do lado de fora da academia, para o treinamento de campo. Diante do portão, nosso protagonista se despede de Erika e da professora Verônica. O rapaz observa seus amigos com um olhar sério e determinado para o que está por vir. Nesse momento, o supervisor Bode chega caminhando ao lado do prodígio Sirius. Com isso, nosso protagonista se aproxima do homem e diz que ouviu sobre sua orientação severa. Bode fica irritado com a aproximação e pergunta o que o jovem está querendo dizer com aquilo. A partir daí, ele grita para o rapaz não ficar arrogante e que sua atitude não mudou nada. Sendo assim, o homem manda o jovem dar o seu melhor no treinamento e o chama de idiota. Mas ao se virar, ele agradece nosso protagonista por ter cuidado do jovem Sirius na arena. De repente, o prodígio surge e diz que ele também quer agradecer pela luta que tiveram. Nosso protagonista brinca com o rapaz dizendo que ele ainda continua falando bem baixinho. Com um sorriso, Sirius agradece, pois agora ele pode dar tudo de si e se tornar mais forte. A partir daí, ele revela que aprendeu com o Bode que enquanto sobreviver não é uma derrota. Nosso protagonista concorda e dá um soquinho no ar para o rival que o aconselhou. Sirius dá um sorrisinho com a atitude do rapaz, mostrando que eles se respeitam. Com isso, os dois selam sua rivalidade e amizade com um toque de punhos. O prodígio pensa que é bom ter mais magos de ataque habilidosos surgindo. Ele acredita que isso lhes dará uma grande vantagem nas batalhas contra os monstros. Do outro lado, Erika chama nosso protagonista para que eles também possam ir. Com um sorriso no rosto, o rapaz responde que já está indo se juntar a ela. A partir daí, a carruagem deles avança pela floresta de Dunkel para a missão. Dentro do veículo, a professora Verônica explica os detalhes da subjugação de Goblins. Nosso protagonista questiona se os membros do grupo já foram todos decididos. A moça confirma que Erika está no mesmo grupo, e a garota fica meio intimidada. Logo em seguida, eles chegam ao seu destino para encontrar o resto da equipe. A professora diz para irem pois os participantes da outra academia já chegaram. Nosso protagonista pensa que não teve muitos conhecidos de Gilbert em sua vida passada. De repente, uma voz feminina super animada grita o nome do nosso protagonista com alegria. Do nada, uma garota loira pula no nosso protagonista e o abraça com força dizendo que esperou por esse dia. Com um sorriso no rosto, a jovem parece estar super feliz em finalmente conhecer o rapaz pessoalmente. A cena deixa todo mundo chocado com Erika de boca aberta e a professora Verônica sem reação. Nosso protagonista tenta se afastar e diz que não faz a menor ideia de quem ela seja, deixando a situação tensa. A moça o solta com uma cara meio triste e diz que entende a confusão do nosso protagonista. Com isso, ela comenta que eles não puderam conversar direito daquela vez que se encontraram antes. Logo em seguida, a jovem se apresenta como Mary Goodgram, a neta do diretor Arnila Gologram. Nosso protagonista fica de queixo caído ao se lembrar de quem é a garota que está na sua frente. A partir daí, ele se lembra que ela é a jovem que ele curou para poder entrar na academia de ataque. Nosso protagonista pergunta sobre a saúde dela e Marie responde com um sorriso que está ótima. Com isso, a moça se desculpa por não ter agradecido antes, mas o rapaz diz que está tudo bem. Contudo, ela revela que também queria fazer algo para retribuir o favor que ele fez por ela. Sendo assim, a jovem explica que por não ter talento para magia, ela foi estudar esgrima com tudo. A partir daí, Marie revela com orgulho que ficou em primeiro lugar no exame de seleção da sua academia. Ela então comenta com um sorriso que no fim das contas parece que ela tem talento para a espada. Will pensa que sair da cama para o topo em tão pouco tempo faz dela um verdadeiro monstro. Logo em seguida, a garota segura a mão dele e diz que é por isso que eles estão no mesmo grupo. A moça promete que com certeza será útil para ele e nosso protagonista concorda em se esforçarem juntos. A partir daí, Will finalmente entende o que o diretor quis dizer com o pedido para cuidar dela. De repente, Marie percebe que alguém de Heurik chegou e o puxa para irem cumprimentar. Outras duas garotas observam a cena e comentam que eles parecem bem animados por ali. Sendo assim, os dois se aproximam da carruagem e nosso protagonista se pergunta quem são os outros membros. Marie então grita na janela do veículo perguntando por dois rapazes chamados Ulen e Turf. Nosso protagonista fica surpreso e repete o nome Ulen, pois parece conhecer essa pessoa. De dentro da carruagem, uma voz pede para não o apressarem, pois ele já está saindo.
A partir daí, o homem misterioso finalmente desce do veículo para se encontrar com eles. Ele se apresenta como Ulen Kiotos, o professor da Academia Heirit, e pergunta se eles vão se juntar ao grupo. Nosso protagonista fica de queixo caído, pois em sua vida passada, aquele homem era seu mestre. Will se lembra que a magia de cura dele era a melhor que ele já tinha visto em toda a sua vida. Diante da situação, ele fica super animado por estar no mesmo grupo que seu antigo professor. De repente, um outro jovem com óculos pede licença para o professor, pois ele não consegue descer. Com um sorriso, Marie se apresenta para o rapaz e deduz que ele deve ser o tal do Torf. O garoto responde que sim com muita timidez e diz que é um prazer conhecê-los ali. Seus olhos se arregalam ao ver nosso protagonista e Marie de mãos dadas no meio do campo. Sendo assim, ele se vira para o rapaz e pergunta com curiosidade quem ele é. Nosso protagonista se apresenta e o jovem de óculos fica intimidado por ele ser um mago de ataque. Com isso, Ulen diz que aquele é o seu grupo e que vai apenas observar tudo de forma casual. Os dois ficam desconfiados com a palavra casualmente, mas Will acha que está tudo bem com isso. O professor então se afasta com as mãos na cabeça, mostrando sua atitude bem relaxada. Nosso protagonista se aproxima e pergunta se pode chamar o professor de mestre. Ele explica que também sabe usar magia de cura, mas não tem o professor para ensiná-lo. O Len fica bem chocado, pois não esperava um mago de ataque que também usa magia de cura. O professor lembra de ter ouvido algo sobre isso e reclama da divisão arbitrária dos grupos. Will insiste na pergunta e o Len concorda mandando ele o chamar do que ele quiser. Mary se anima e diz que se o rapaz o chama assim, ela também vai chamá-lo de mestre. Em outro lugar, um outro grupo os observa e comenta que eles não podem ficar para trás de jeito nenhum. Sendo assim, eles chegam em uma cabana que servirá como a base de operações para a missão. O Len diz que ele, Marie e nosso protagonista vão na frente para a área dos Goblins. Mas Will o questiona, pois um mago de cura, como ele deveria ficar na retaguarda do grupo. O homem responde que é o supervisor e manda eles não se preocuparem com as regras. Nosso protagonista então diz que vai tomar a liberdade de fazer o que ele bem quiser. Com isso, ele aponta para a espada de Marie e pergunta o que ela pretende fazer. A garota responde que sim, com um sorriso confiante, e uma hora de batalha bem intensa. Logo em seguida, nosso protagonista segura o cabo da espada da jovem com muita firmeza. A jovem segura a espada com toda a sua força e se prepara para o combate. A partir daí, ela começa a girar a arma com uma velocidade incrível, criando um furacão de lâminas. Logo em seguida, a garota avança com tudo na direção dos Goblins que estão escondidos ali. Com isso, Marie derrota todos os monstros sozinha e comemora em cima da pilha de corpos. Nosso protagonista então se lembra de como ela era frágil quando estava doente na cama. Cheia de alegria, a jovem se vira para ele com um sorriso vitorioso e orgulhoso.